A atividade dos vereadores se divide principalmente entre o plenário e a instrução dos projetos ali nas comissões, fora dos trabalhos desenvolvidos internamente nos gabinetes. E eu trabalho supervisionando todas essas equipes, esses colegiados internos dos vereadores que não são o plenário, né, que estão por trás da instrução das matérias legislativas. No caso do João Carlos, ele cuida das 7 comissões do processo legislativo, que são a Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, Comissão de Administração Pública, que eu pulei, Comissão de Educação, Cultura e Esportes e Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. São as 7 comissões do processo legislativo. Fora isso, nós temos as comissões extraordinárias permanentes e comissões de estudos, que são comissões que não recebem projetos de lei, mas que são voltadas à promoção de políticas públicas, debate de temas presentes e permanentes aí no debate do parlamento, como Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Idoso, Comissão de Criança e Adolescente, Comissão do Meio Ambiente. E temos as comissões parlamentares de inquérito, que tem aquele caráter investigativo, todos esses são subgrupos de atividade parlamentar. Então eu coordeno todas essas equipes e o foco do trabalho do estudo de vocês, né, como é produção legislativa, elaboração legislativa. Então a gente veio aqui o João Carlos comigo, porque ele é o supervisor de todas essas equipes das 7 comissões do processo legislativo, da secretaria. A gente vai ver um pouco, resumidamente, sobre essa tramitação legislativa, principalmente essa parte de comissões, porque acho que vocês tiveram aula com o Carlos Eduardo, né, que falou bastante para vocês de plenário. A gente pode abordar alguns pontos de plenário que serão relevantes também, mas acho que a gente vai focar mais nessa parte de instrução. E acho que achei interessante o João estar aqui, porque ele está lá coordenando tudo isso. Então eu vou conduzir numa apresentação bem objetiva, para quem não conhece a tramitação dos projetos, como funciona, e o João fica aqui de suporte. Qualquer pergunta, vocês interrompam a gente, qualquer observação que ele jogar pertinente, ele vai me ajudando aqui também. Tudo bem? Bom, sabe, pouca gente, acho que eu vou usar o microfone. Eu dividi, acho que esses grandes tópicos relevantes que a gente fala sobre o processo legislativo, sobre o escopo do processo, a natureza do processo, essa discussão conceitual. Tem que usar para gravar, né? Perdão. A gente tem uma discussão mais conceitual sobre o processo, que se sobrar um tempo, se vocês acharem relevante, a gente pode fazer num segundo momento. Eu vou reservar essa primeira parte da nossa discussão para fazer essa delimitação objetiva da tramitação. Os projetos de lei, quando eles entram, né, sejam promovidos pelos vereadores, sejam promovidos pelo executivo, sejam promovidos pela sociedade civil organizada, eles serão submetidos a 2 votações plenárias, né, que vocês viram na última aula. Algumas matérias, excepcionalmente, têm votação única, mas antes dessas votações elas precisam receber pareceres das comissões. A ideia das comissões no regimento interno da Câmara e na lei orgânica do município é justamente para aprofundar esse debate, porque as discussões no plenário são muitas vezes limitadas a um período ali de 2 horas. Então, as comissões permitem que cada área de relevância de temas correlatos à matéria possam ser abertos em debates com a população, em audiências públicas, possam ser melhor analisados e debatidos pelos vereadores. Então, para isso servem as comissões, para isso elas são designadas. As etapas de tramitação, antes de serem os projetos submetidos às comissões, eles passam por uma análise de constitucionalidade preliminar. Aqui, o projeto ele é protocolado lá no SGP 22, que quem trabalha em gabinete já conhece a área, onde vocês levam as matérias lá, no primeiro andar, perto do plenário. E antes que eles existam oficialmente para fins de tramitação, eles têm que ser tornados públicos. Isso no regimento interno da Câmara foi escolhido o processo de leitura em plenário e publicação no Diário Oficial. Então é por isso que muitas vezes quando o projeto do executivo, alguma coisa entra na terça-feira e já querem levar ele para a reunião de justiça no dia seguinte, é importante que ele seja submetido à leitura naquele momento do prolongamento do expediente, que vocês devem ter falado com o Carlos na semana passada, que é uma etapa específica da sessão ordinária, que todos os papéis, todos os requerimentos, todos os projetos que estão lá aguardando são lidos. Daí eles são publicados na imprensa oficial, então são formalmente públicos, matérias em debate pela Câmara podem passar para as etapas seguintes.
Antes de serem remetidos às comissões, o projeto ainda vai para a presidência da casa. Espera aí um segundo, eu estou com calor, deixa eu só tirar isso. Eu estou pedindo ar. Tirar esse casaco. Aqui na sala Sérgio Pereira, não tem como pedir para ligar o ar-condicionado para desligar. Esse cara é congelado. Não, eu estou preferindo congelar hoje. Ah, agora tá cheio. Tá só, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Nossa, vai morrendo, né? Sim. Bom, retomando, pessoal, desculpa. Antes do projeto ser remetido às comissões, ele é encaminhado ao presidente da casa, que vai definir quais são as comissões que vão emitir parecer sobre aquela matéria e fazer uma análise preliminar se aquela matéria tem algum vício de formalidade flagrante, se ela tenta representar uma matéria que já foi vetada naquela mesma sessão legislativa. E essas atribuições estão previstas no regimento interno, esse filtro preliminar. No artigo 17 do regimento, você tem as competências do presidente da casa. Entre elas, tem uma parte que tem um inciso específico que é sobre as matérias legislativas. Eu até grifei alguns incisos mais relevantes, que o presidente recebe, ele distribui entre as comissões. Se ele encontrar algum vício formal, ele devolve ao autor, para que reapresente, se for o caso, sanando esses vícios formais. Ele pode declarar prejudicada. Então é um primeiro filtro que depois vai ser exercido também pelas comissões, principalmente pela Comissão de Justiça, mas antes de ser encaminhado, o presidente pode fazer isso monocraticamente. Né? Uma vez despachado para as comissões que vão emitir parecer sobre a matéria, o projeto é remetido à Secretaria das Comissões, pelo João Carlos, ele vai encaminhar cada uma das comissões e cada uma das comissões vai emitir seu parecer. Durante a tramitação pelas comissões, tem um conceito que o João que cunhou, eu acho muito bom, que o processo sofre uma tramitação horizontal. Porque durante toda a tramitação que a gente estava vendo lá em cima, ele vai entrar, ele vai passar de comissão a comissão, vai ao plenário, do plenário para o prefeito para ser convertido em lei. Nas comissões tem diversas áreas que opinam sobre a matéria, que praticam atos administrativos aí, técnicos sobre a matéria. A lista das comissões eu já tinha falado, mas eu listei elas aí para vocês. As competências, para definir qual projeto vai para cada comissão, é uma prerrogativa do presidente afirmar, mas ele dá cumprimento a um artigo do regimento interno. O artigo 46 do regimento fala das competências gerais de todas as comissões, o que todas as comissões podem fazer, não só em relação aos projetos de lei, mas também sobre pedindo informações ao executivo, chamando autoridades, funcionários públicos para depor, fiscalizando o poder público. E no artigo 47, que fala especificamente das análises de matérias legislativas, você tem lá os tipos de matérias que tem que passar necessariamente por cada comissão. Então, é uma prerrogativa do presidente designar as comissões, informar qual comissão vai emitir parecer sobre cada matéria, mas ele faz isso considerando o artigo 47 do regimento. Tecnicamente, quem ajuda o presidente com isso é o setor de pesquisa da Câmara Municipal. Quando vocês apresentam uma propositura, se vocês acompanham a tramitação passo a passo, estão aguardando chegar na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente vocês vão ver que ele passa um período lá no SP-Legis, quando vocês acompanham, nessa etapa de pesquisa. Nessa etapa de pesquisa, eles estão verificando todas as informações que constariam dessa análise preliminar que a presidência emite e a pertinência temática de cada comissão. Tá? Eles fazem esse dossiê, encaminham esse estudo para a presidência, e aí a presidência pratica essas prerrogativas dela, de designar e de, se for o caso, fazer um filtro inicial, munido desse estudo técnico que a Procuradoria preparou. Esse setor de pesquisa é uma sub-área da Procuradoria da Casa. Eu posso pegar uma parte, André? Pode. Essas prerrogativas e esses temas de cada comissão, ela é expressa dentro do próprio regimento. No regimento tem uma parte que elenca quais seriam os temas de cada comissão. E aí a Procuradoria usa o regimento e a lei orgânica para separar e ajudar a designar as comissões. O 47. Bom, recebido o projeto na comissão, né, onde cada uma vai exarar um parecer, uma de cada vez, sempre começando por Justiça,
sempre terminando por finanças. Você tem algumas matérias que não vão passar por essas comissões, mas são especificamente matérias orçamentárias, que como elas são previstas já na lei orgânica, que vão, inclusive o prazo de apresentação, agora hoje é dia 29, amanhã é prazo de apresentação, por exemplo, da lei orçamentária anual. Todo 30 de setembro o Executivo tem que mandar essa lei. Então, algumas vezes, como elas já são previstas na forma e o modo de apresentação dela na própria lei orgânica, a própria Constituição em alguns momentos, em alguns casos, ela não precisa nem passar pela Comissão de Justiça, porque a legalidade dela não é nem questionável. Então ela já vai direto só para a Comissão de Finanças, né? Mas 99% das matérias vão iniciar pela Comissão de Justiça e depois vão passar pelas subsequentes até a Comissão de Finanças, que é a última. João, todas as matérias passam por finanças ou tem matéria que não tem impacto orçamentário? Acho que tem exceção. Por exemplo, uma sustação de decreto, por exemplo. Mas são matérias muito específicas. Sustação de decreto não passa em então, a finanças. sustação de decreto é uma matéria de legalidade estrita. Geralmente ela só vai passar por CCJ. Então, você pode dizer que 99% das matérias vão passar primeiro por Justiça, no final por Finanças, e no meio do caminho pelas outras comissões que têm pertinência temática, que são identificadas pelo artigo 47. Acho que vale até a título anedótico aqui, né, que acompanha a tramitação legislativa. A gente teve um caso recente que foi o projeto do Pacaembu, que passou em segunda votação, acho que semana retrasada, da alienação do Pacaembu. Na primeira votação do plenário foi feito algo que a gente vai até comentar, que é a reunião conjunta de comissões, e a Comissão de Política Urbana não estava designada. Quando o presidente designou as comissões inicialmente, a interpretação que ele deu do artigo 47 do regimento, ele entendeu que era caso de designar a Comissão de Justiça, Comissão de Administração Pública, Comissão de Educação, Cultura e Esportes, pela questão de patrimônio histórico e arquitetônico, e Comissão de Finanças. E no plenário, os vereadores da Comissão de Política Urbana se insurgiram, que entenderam que a alienação do Pacaembu envolvia não só aquele imobiliário ali, mas todo aquele impacto nos arredores ali no bairro. Então tinha que ser consultada a comissão também, e pediram para o presidente rever esse despacho de designação das comissões, sob pena disso poder ser passível de recurso, de judicialização posterior. E o presidente reviu. Vocês podem procurar lá nos autos do PL 364 de 2017, que vocês vão ver que tem um despacho de redesignação das comissões imediatamente anterior à aprovação em primeira. Então, assim, que demonstra que a gente coloca que é só um despacho, né, uma prerrogativa do presidente, que é um mero despacho de cumprimento regimental, mas em alguns momentos isso é passível de interpretação e pode ser passível de revisão. Tá? Eu fiz aqui, posso até mandar depois, acho que vocês receberam, um fluxograma simplificado dessa que eu falo que é a tramitação horizontal que o João fala, que é como para a comissão exarar seu parecer, o projeto passa por diversas áreas. E para vocês que trabalham com assessoria política, né, para quem trabalha com gabinete, acho que é importante ter em mente esse trâmite, até para quando vocês têm interesse de acompanhar e têm interesse em celeridade de alguma matéria, ou até o contrário, né, poder saber quais essas etapas para poder atuar nelas. Né. Então, o projeto ele é recebido na Secretaria das Comissões, e a comissão tem um período de 15 dias para emitir parecer sobre a matéria. 15 dias prorrogáveis por mais 8. Né? Qual é a grande questão desse prazo? Pode-se dizer que o prazo é impróprio, porque você não tem uma sanção expressa, direta e aplicável de imediato com relação ao não cumprimento desse prazo. Eu posso pegar uma parte? Pode. É que, na verdade, aqui você tem um sopesamento de princípios. Exato. Primeiro, você tem o princípio da eficiência processual, que acabou fazendo essa previsão de prazo, porque o processo ele tem que ser eficiente. Mas, ao mesmo tempo, você tem o princípio da análise processual e da boa análise processual, que isso muitas vezes leva mais tempo do que o previsto no regimento. O tanto que existe grande parte das reclamações que 15 dias na época que foi feito o regimento não corresponde, talvez, hoje aos 15 dias necessários para se analisar uma propositura.
E aí, devido a isso, que esse prazo acaba sendo relativizado. Não, excelente colocação, e acho que até uma observação quanto a isso, né? Como essa norma acaba sendo bastante instrumental e conforme a cultura política dos vereadores vai se alterando, a aplicação desses prazos vai se alterando. Tem um artigo do regimento que, deixa eu ver se eu até coloquei aqui, que fala que não atendido o prazo... eu não coloquei ali, mas fala que não atendido o prazo, é possível que a comissão devolva o parecer para a secretaria, mesmo sem parecer, e remeta para a comissão seguinte. Aí você deixa de ser necessário aquele parecer, porque a comissão não atendeu o prazo, ela passa adiante. Se vocês procurarem alguns projetos mais antigos, principalmente lá antes de 2000, 2005, é bastante comum esse despacho de decurso de prazo. A comissão fica com o projeto, passam 23 dias, né, 15 prorrogáveis por mais 8, não foi concluída a apresentação do parecer, eles passam para a comissão seguinte e é como se tivesse tido parecer favorável. Depois você vai para o plenário e não faz falta esse parecer. Tem uma exceção. Comissão de Justiça. E aqui já é um dos primeiros conflitos dentro do regimento. Exato. Que existe, eu não vou lembrar o número do artigo, depois eu até passo para vocês, que diz que nenhum projeto continuará a tramitação sem o parecer de CCJ. Ou seja, ele entra em conflito com esse artigo. E, no final de contas, se aplica por uma questão de segurança jurídica que nem CCJ não se aplica esse artigo 63. Porque não teria cabimento uma matéria, um processo legislativo entrar na casa e não passar pelo controle de constitucionalidade preventivo, que seria a CCJ. E aí, se ele não passa por esse controle de constitucionalidade preventivo, na verdade, o próprio processo não tem validade nenhuma, e muito menos a lei posterior. Obrigado, Marco. Sim, sim. Inclusive, a gente está falando aqui de Câmara Municipal, né, mas é um debate interessante essa questão da manifestação do CCJ, porque, João, na Câmara, você que me falou isso, é na Câmara ou no Senado que a CCJ é a última a se manifestar sobre as matérias? No Senado? Nos dois? Nos dois. Então, aqui a Comissão de Justiça é a primeira, pelo que é o filtro preliminar, e a gente tem quando a manifestação da Comissão de Justiça é pela ilegalidade, o projeto sequer vai para as comissões seguintes. Ele vai direto para o arquivamento, ele aguarda um período de recurso, né, mas não havendo recurso, ele vai direto para o arquivamento. E, a nível federal, eles optaram por deixar a Comissão de Justiça no final, para ela emitir esse parecer depois de todas as alterações que podem surgir durante o trâmite do projeto. Que é o que a gente vai dizer na parte do parecer ainda, que durante a tramitação você pode apresentar emendas, substitutivos, você pode ir alterando esse texto. Então, algo que no primeiro momento é legal, com alguma alteração que você fez no texto, pode se tornar ilegal. Você pode viciar o projeto durante essa aprimoração do texto, né? Então, o fundamento, vocês devem estar se perguntando, mas qual é o fundamento do Senado e da Câmara dos Deputados inverter a ordem e aqui na Câmara Municipal ser de ordem diversa? Na verdade, tanto um caso quanto o outro, você tem um fundamento lógico para isso. Para o Senado e para a Câmara dos Deputados, eles consideram que uma matéria que entrou, ela pode ser alterada a tal ponto nas comissões de mérito, que no final da tramitação da comissão de mérito, vai alterar a própria essência de legalidade que ela talvez teria no início. Já aqui na Câmara, se entende da seguinte maneira: a CCJ é inicial devido a uma questão de economia processual, porque se há vício de início na matéria, ela não pode continuar tramitando. E que o controle de constitucionalidade preventivo, ele está difuso no plenário. Ou seja, aqui você teria tanto a eficiência da análise de legalidade no início com a Comissão de Justiça, e você também teria essa análise do controle de constitucionalidade difuso entre os vereadores no plenário. E aí você teria dois controles. Exato. Esse seria a motivação dessa diferença entre tramitação tanto aqui quanto na federal. Da CCJ, sim. Obrigado, João, pela colocação. Então, e voltando a essa questão do prazo das comissões ser relativo, né? Não é relativo, o prazo é expresso. Mas
Você tem esse expediente de decurso de prazo, que se vocês procurarem matérias mais antigas era bastante comum. Só que o que aconteceu? Em 2000, lá para 2003, a gente construiu a ideia do Congresso de Comissões, reunião conjunta de comissões, que é utilizado, foi concebido como... O Carlos falou para vocês de Congresso de Comissões, quando ele falou de plenário? Tá, então é uma ferramenta de celeridade. Então, via de regra, as matérias para irem para plenário, elas precisam estar instruídas com os pareceres de todas as comissões designadas. Mas aí essa alteração no regimento prevê a possibilidade da matéria ser apresentada, ser incluída na pauta na ordem do dia lá do plenário, sem parecer das comissões, só que ele não pode ser votado dessa maneira. Então, quando chega naquele projeto na pauta, eles têm que interromper, suspender a sessão, realizar uma reunião conjunta com parecer único de todas as comissões envolvidas, depois ler esse parecer para dar publicidade, e a partir daí você considera que o projeto está em condição de pauta e pode ser votado. Como você tem a reunião conjunta com um mecanismo novo de celeridade, então eu volto naquele ponto que o João comentou, né, da escolha entre permitir que o debate seja mais aprofundado ou ter eficiência processual. Então acho que você pode ver que é muito raro o decurso de prazo ser aplicado depois que se criou o Congresso de Comissões, justamente por isso. Se você tem urgência na aprovação de um projeto, você não suprime o pronunciamento numa comissão. Você leva para a reunião conjunta e aprova isso no plenário. E aí, fora isso, você não tem um prejuízo patente de estar deixando o projeto atrasado em relação ao prazo ali, né? Então, você pode não aplicar esse decurso de prazo e é muito comum, vocês devem ter diversos projetos que vocês acompanham que ficam um ano parado numa comissão, trocando de relator, né? Então o que justifica, né, essa falta de rigor com esse prazo da comissão é a existência das reuniões conjuntas. E aí tem toda uma discussão sobre a legalidade da reunião conjunta e tal, que a gente pode até fazer essa discussão aqui, se vocês quiserem, mas acho que é outro ponto, né? Acho que aqui a gente está falando só das ferramentas possíveis. O projeto, quando ele chega na comissão, desses 15 dias, eles são distribuídos. Inicialmente, ele vai para o presidente da comissão, que tem 3 dias para designar um relator. O relator ele vai fazer uma análise, muito semelhante aos processos judiciais, né? O relator faz uma análise do tema, ele apresenta uma opinião ali sobre acolhimento ou não daquele projeto, um parecer dele, né, um voto do relator, e aquilo é levado para uma reunião da comissão para ser submetido ao colegiado todo. Se aquilo tem a maioria dos votos da comissão, vira um parecer da comissão. Então a gente fala que o relator apresenta um relatório e o relatório é transformado em parecer. E a razão da comissão existir é emitir esses pareceres, né? Não só, né? A comissão também atua fora do processo legislativo e outras prerrogativas que estão lá no artigo 46, mas quando a gente fala de tramitação legislativa, a grande razão da comissão existir é emitir o parecer. O processo, quando ele vai para a mão do relator, ele, via de regra, né, na concepção original assim, do processo legislativo, ele tem lá 8 dias para estudar e apresentar um relatório. E nesses 8 dias ele pode pedir informações ao executivo, pode pedir informações para o autor, pode pedir audiências públicas, ele pode... E todos esses expedientes suspendem esse prazo que ele tem para apresentar o relatório. Se ele vai fazer audiências públicas, ele pode suspender aquilo ali por até 30 dias. Se ele for pedir informações ao executivo, enquanto essas informações não chegam, o prazo fica também suspenso por até 30 dias, aguardando essas respostas. Informações ao autor são menos comuns, mas geralmente na Comissão de Justiça isso acontece. Você tem requisitos formais de alguns projetos, você vê que o relator não atendeu e o relator muitas vezes dá uma chance dele sanar aquele vício para não dar um parecer de ilegalidade. Então, uma homenagem que falta uma certidão de óbito ali, ou falta um abaixo-assinado numa alteração de denominação de logradouro. Então, geralmente, ao invés de simplesmente dar um parecer de ilegalidade, ele pede informações para o autor, falando, da forma como está aqui, eu não vou poder acolher. Você tem esses documentos, se foi por um lapso que não foi juntado? Que se tiver, o autor apresenta, ele sana esse vício e pode prosseguir, né? E o relator faz essas considerações todas, quando ele tem um parecer pronto, ele apresenta. Nessa fase entram setores muito importantes da Câmara, que são as consultorias técnico-legislativas. Quem trabalha com gabinete conhece esse pessoal. A participação deles no processo legislativo foi tão naturalizada que hoje, por fins de economia processual, quando o relator é designado, os projetos vão direto para a consultoria e já vão para a mão do relator com um estudo preliminar.
Então, você tem uma consultoria para cada área, né? Então, cada comissão tem um tema, então praticamente cada comissão tem uma consultoria, com algumas aglutinadas, né? Comissão de Política Urbana tem uma equipe lá, SGP 51, que é uma equipe de engenheiros e arquitetos. Comissão de Administração Pública e a Comissão de Trânsito, que tem aquele escopo mais amplo, tem uma equipe mais multidisciplinar voltada à administração pública, que é o SGP 53, que... o Guimar está ali, ó. O Guimar é consultor dessa equipe. E você tem uma consultoria de áreas sociais, né, que você tem pedagogos, você tem psicólogos que assessoram principalmente a Comissão de Educação, historiadores. Você tem uma consultoria jurídica, que é um setor da própria Procuradoria, que é o setor de processo legislativo. E na parte da consultoria técnica de economia e orçamento da Câmara, a CETEL, também, né, eles assessoram a mesa com as questões de orçamento interno, né, de finanças internas da casa, mas tem um setor da CETEL que é a consultoria voltada ao processo legislativo, CETEL 1. Então, você tem diversas consultorias aí multidisciplinares que o relator, quando ele tem que exarar o parecer dele, ele pode recorrer a essas consultorias para ter qualquer subsídio técnico que ele precisar. E se precisar de informações externas à Câmara, ele faz mediante ofício também, que a gente vai expedir isso para ele. Esse ponto é interessante, né, que mostra até um protagonismo legal da Câmara Municipal de São Paulo, que a gente às vezes trabalha com isso no dia a dia, e a gente não percebe que a gente é a maior Câmara da América Latina, né? Acho que é maior que a da Cidade do México até, né? Que eu dei um curso semelhante aqui esses dias na Escola do Parlamento com a turma de pós-graduação. Tinha bastante gente de Assembleia Legislativa e tudo mais. E a gente recebe muita visita também na Secretaria de gente de câmaras municipais do interior e de até algumas assembleias do resto do país. E é muito comum o pessoal, fazendo pesquisa de processo legislativo, de condução dos trabalhos, vir tomar por referência São Paulo, né? E geralmente você vê que o ponto de dificuldade do pessoal é esse, a especialização técnica das matérias, porque você tem lá uma equipe de consultores, às vezes de 4 ou 5 consultores, você não tem como ter especificidade técnica de todas essas matérias para opinar, né? Então você depende de outras ferramentas que a própria Câmara tem também, porque nesse momento do relator exarar parecer, você pode pedir informações para alguma entidade externa. A Câmara tem uma série de convênios, né? Eu lembro do ano passado que a gente teve aquele convênio firmado do Ciclo Cidade, né? Que toda vez que vinha um projeto, estava vindo muitos projetos relacionados à mobilidade urbana, à questão de ciclismo. Então, nem lembro quem foi, não sei, o Policy, algum vereador que intermediou essa relação, e a mesa tinha firmado convênio com entidades sem fins lucrativos que trabalham com esse tema. Então, quando tem matérias relacionadas, você pode acionar esses órgãos que têm convênios com a Câmara. O Conselho Regional de Medicina tem convênio com a Câmara. São geralmente mais utilizados pelas próprias consultorias, quando precisa, do que direto pelos gabinetes. Mas são ferramentas possíveis para aprimorar esses estudos técnicos, né, na hora de exarar parecer sobre as matérias. As comissões, quando elas vão emitir parecer, elas também fazem as audiências públicas, né? Comentei do prazo de 30 dias, mas não falei sobre elas. O artigo 41 da Lei Orgânica, ele prevê uma série de temas que estão ali... Opa, estavam ali. Até coloquei ali. São 11 temas que ensejam a necessidade de audiências obrigatórias. E são 2 audiências obrigatórias durante a tramitação do projeto. Nada impede que sejam feitas audiências a mais do que essas 2, e nada impede que sejam feitas audiências a pedido dos vereadores ou a pedido de munícipes, de temas não relacionados a esses aí listados. Mas esses aqui são uma exigência legal que a gente chama de audiências regimentais. Via de regra, isso deveria ser feito, como cada comissão temática e as delimitações dos temas também são temáticos, existe mais ou menos ali uma sobreposição de temas. Então, via de regra, quando a comissão que discute o tema relacionado à obrigatoriedade da audiência vai emitir seu parecer, ela deveria fazer audiência pública, ouvir a população e, com base nas informações que foram levantadas ali na audiência pública, apresentar o parecer com esses subsídios a mais. Não é o que acontece sempre, até porque muitas vezes a gente tem as reuniões conjuntas de comissões, então as audiências não são chamadas. André, eu posso corrigir uma coisa? Fala. Que, na verdade, você afirmou que deve apresentar o que for apresentado nas audiências públicas. Pode, né? Então, é o pode, né? Não existe vinculação a tudo que for apresentado ou discutido em audiências públicas. Na verdade, não existe nenhuma legislação que vincula o livre convencimento do parlamentar a aquilo que foi pedido ou solicitado na audiência pública.
Na verdade, isso é subsídio para o parlamentar fazer o parecer dele, e se ele achar que aquilo realmente vem a tornar mais rico o parecer, ele inclui ou não. Porque a responsabilidade do parecer é dele e da comissão do plenário. Você não tem obrigatoriedade de Não é apresentar nada vinculativo. e você não tem obrigação de fazer as audiências antes, porque o que o artigo 41 da Lei Orgânica prevê é que sejam chamadas 2 audiências obrigatórias até o fim da tramitação. O fim da tramitação é porque se algo relevante for apresentado numa audiência, deve ser possível alterar o projeto. Até a segunda votação plenária, você pode apresentar um substitutivo em plenário alterando o projeto. Então, nada impede que você aprove o projeto lá até a primeira votação sem nenhuma audiência e resolva fazer as 2 audiências lá no final, antes da segunda votação. Então, esse acho que é o grande dilema, né, quando a gente discute representação e poder legislativo, né? Que é o dilema entre representação e democracia direta, né? Que geralmente quem participa dos eventos, das audiências públicas, as pessoas têm esse apelo de vou lá, falo, tenho direito aos meus 3 minutos, ou apresento por escrito minhas demandas, que garantia tenho eu de que isso vai ser considerado? Nenhuma. Né? Nenhuma. Nenhuma. A gente sabe que tudo que é encaminhado por escrito vai ser encaminhado aos relatores, ou se não tem um parecer em aberto, vai ser encaminhado aos membros da comissão que realizou a audiência. Se de qualquer forma toda audiência realizada, o vídeo dela fica disponível lá no site da Câmara, inclusive para os vereadores, e a transcrição de todas essas audiências públicas de projetos constam dos autos dos projetos. Então estão lá para quem for estudar o projeto ter acesso a todas essas colocações do público. Mas você não tem nenhum mecanismo de garantia de que essas manifestações vão ser, de alguma forma, consideradas, né? É muito comum você ter, agora eu estava falando de orçamento, você tem, muitas vezes, 30 audiências de orçamento, lá uma por subprefeitura. As pessoas têm anseios que elas vão lá, levantam questões e querem que isso seja recepcionado na peça orçamentária. É muito comum isso entrar em emenda de vereador, né? É muito comum isso entrar em outras coisas que não o texto do relator. E não sei se infelizmente ou não, mas da forma como a gente tem hoje, não tem nenhum mecanismo de vinculação entre participação efetiva, o representante ou o vereador, ele tem bom termo, né, o livre convencimento na hora de propor as emendas dele, fazer os pareceres deles, né. Bom, então além de audiência pública, alguma colocação que você ia fazer quanto a isso? Não. Tá. Munido de todos esses subsídios técnicos da consultoria, de audiências públicas realizadas, o relator vai apresentar o relatório dele, né? O relatório ele pode ser favorável, pode ser contrário, e ele pode propor alterações no texto. Ele pode ser favorável, contudo, propõe alterações no texto, que são substitutivos, né? A gente tem emendas e substitutivos, mas nas comissões faz mais sentido apresentar substitutivo. Já que o curso de vocês é de elaboração legislativa, né? A gente pode até falar de estratégias de quando apresentar e como apresentar as coisas. O substitutivo ele pode ser apresentado nas duas discussões plenárias ou pelas comissões. Qual que é a vantagem de apresentar nas comissões? Você não precisa correr atrás lá das 19 assinaturas para apresentar, porque basta a comissão ter maioria de membros e estar no seu parecer, o substitutivo vai ser direto considerado no plenário. Então é uma celeridade você apresentar isso antes. Qual que é a desvantagem de apresentar na comissão? Na hora de votar os projetos no plenário, você vota pelo último substitutivo primeiro. Você tem que ir rejeitando o substitutivo. Se você quiser aprovar conforme o texto original ou conforme o substitutivo apresentado lá atrás, você tem que ir rejeitando os substitutivos um a um até chegar naquele substitutivo lá atrás. Então, às vezes, é mais interessante, vocês podem ver que muitas vezes o projeto do executivo, o texto final vem num substitutivo, com todas as discussões feitas em plenário, feitas fora, eles vêm no final da discussão ali, geralmente é protocolado por último, para ser o último substitutivo, que ele é o primeiro a ser votado, você pode desconsiderar todo o resto, porque perde o objeto. Então, quando vocês estiverem trabalhando com elaboração legislativa e quiserem apresentar substitutivos, né, acho que vale considerar essas estratégias, né? Deixa no último minuto de discussão para apresentar, né? Não, assim, você corre o risco do projeto passar sem a correção, você come bola no protocolar. Se é um erro formal, vale muito a pena você já ir na própria comissão, que você desburocratiza, não tem que correr atrás do plenário. E acho que eu vou falar depois da parte de plenário, mas o Carlos deve ter adiantado. Substitutivos em plenário, eles demandam uma nova apreciação das comissões. Que no regimento, originalmente, você tinha um prazo de 48 horas, você tem ainda, né, um prazo de 48 horas para as comissões emitirem esse parecer.
Mas na prática eles suspendem a reunião e realizam uma reunião conjunta de comissões para apreciar esse substitutivo. Então, se existe um acordo de votação, tem uma série de projetos sendo votados juntos, você tem uma alteração, uma correção para fazer ali no projeto de última hora, às vezes a necessidade de uma reunião conjunta é justamente o que vai fazer seu projeto não entrar naquela votação, né? Porque às vezes o plenário é uma locomotiva, né? Às vezes aquilo está avançando e você não consegue ter número suficiente no plenário, ter acordo para paralisar aquilo, para instruir, para votar. Então é interessante já estar com tudo regularizado lá atrás. Então é muito comum substitutivos que são para correção de texto serem apresentados durante a tramitação na comissão. Então o relator percebeu que o projeto está com uma incorreção, ou ele mudou de ideia em relação a alguma coisa, ele rastreia a tramitação, vê em qual comissão aquele projeto está, procura o relator daquele projeto, fala, já que você vai apresentar um parecer, você pode apresentar aqui com essa proposta de substitutivo. O próprio autor muitas vezes procura os relatores das comissões para já sanar vícios no projeto através de substitutivo. Se são questões mais sensíveis, que vocês imaginam que vai ter mais polêmica, vai ter mais embate no plenário, às vezes é interessante levar isso para o final para ser o último substitutivo a ser votado. Né? Mas geralmente projetos que são muito polêmicos, com essa discussão, não vai ser surpresa para ninguém, todo mundo vai saber que o substitutivo está vindo, né? Não vai ter tanta essa preocupação. Né? Quanto tempo a gente tem, cara? Só para eu dar uma acelerada aqui, que eu acho que eu estou meio lento. Tem 1h e... Tá. O projeto relatado, ele fica em condição de pauta para a comissão. Quem acompanha as comissões sabe que a dinâmica gira em torno hoje das quartas-feiras. Né? As comissões realizam reuniões ordinárias, todas as quartas-feiras. Assim, realizam reuniões ordinárias cujas data, horário e local são definidas no começo do ano, na reunião de instalação. Só um parêntese, né, sobre a composição das comissões. Todo mundo conhece a dinâmica das comissões? Como elas são formadas? Então, vou dar uma adiantada. Dar uma pincelada nisso. No começo do ano, na primeira sessão ordinária do plenário, é publicado o que eles chamam de proporcionalidade. É previsto no regimento que as comissões serão todas compostas tentando respeitar tanto quanto possível a proporcionalidade das forças políticas no plenário. Né? Você verifica quantos vereadores de cada partido tem, fazia uma proporção entre as vagas nas comissões e esse número de partidos, de forma que quanto mais vereadores um partido tem, mais representado ele esteja em cada comissão. E aí você lista as comissões pela ordem do regimento, que são Justiça, Finanças, Política Urbana, Administração, Trânsito, Educação, Saúde. Faltou alguma? Não, 7. E você distribui essas vagas conforme as representações maiores. Então vocês podem ver que hoje os partidos que têm maior número de vagas são o PT e o PSDB. PSDB e o PT, respectivamente. Vocês podem ver que os dois têm duas vagas na Comissão de Justiça, por exemplo. Os dois têm? Não, o PT não tem, o PT tem uma. Mas o PSDB tem 2 vagas em Justiça. E aí você distribui essas vagas inicialmente por essa quantidade. Publicada essa proporcionalidade, os partidos sabem a quais vagas eles têm direito, e você tem um prazo lá de 5 dias para cada líder de partido indicar qual vereador vai ocupar cada uma dessas vagas às quais eles têm direito. Nesse momento tudo acontece, os partidos trocam vagas, porque muitas vezes você tem vagas disputadas nessas comissões como Justiça, por exemplo, ou Finanças, são comissões bastante expressivas, mas às vezes um vereador vem, ele tem direito a uma vaga ali na comissão maior, mas a área de atuação dele é relacionada a uma outra comissão menos disputada, por exemplo. Você tem vereador que é médico, que dedicou toda a carreira política dele à questão de saúde pública, ele em tese teria uma vaga na Comissão de Justiça, mas ele prefere ficar na Comissão de Saúde por afinidade com o tema. Então ele vai lá e permuta com outro vereador, então, toda sorte de mudança acontece nesse período. E aí os líderes indicam quais vereadores vão ocupar cada uma das vagas que eles têm direito e fazem a instalação das comissões. Nessa instalação você define quem é o presidente, você define quem é o vice e você define quando serão realizadas as reuniões ordinárias, que são essas reuniões semanais. Já faz aí alguns anos que todas as reuniões ordinárias estão às quartas-feiras, né, João? Que os vereadores gostam de otimizar a quarta por ser um dia para centralizar, o terça e quarta são dias para centralizar a atividade no plenário. Então eles concentram naquele horário antes do plenário quase todas as reuniões, que está todo mundo por ali se precisar debater alguma coisa. E aí na reunião de instalação da comissão, os vereadores elegem os presidentes. Geralmente, a gente não sabe como essas coisas acontecem, né? Porque
é política de bastidor, mas geralmente existem acordos, né, para a composição dessas forças. Então, quando eles compõem as vagas e negociam essas vagas, da mesma forma que se considera a proporcionalidade para a distribuição numérica de vagas, se considera a proporcionalidade para a distribuição de presidências, né? Então, só ajustes políticos que são feitos, né? Mas, enfim, só um parênteses para informar que as reuniões ordinárias ocorrem no período determinado lá pela instalação. E podendo haver reuniões extraordinárias. Hoje teve uma reunião extraordinária do CCJ, para discutir a redação final daquele projeto das concessões, 367. Passou, né? Passou. Então, geralmente, no começo da semana, os vereadores, a Secretaria das Comissões está preparando essa pauta, está recebendo justamente esses estudos todos que os relatores estão fazendo. E aí esse trâmite lateral aí entre consultoria e relator e presidente, acho que quando vocês têm projetos tramitando é muito importante estar de olho nisso, porque a maioria das pautas fecham às terças-feiras. Algumas comissões fecham pauta às segundas-feiras, né? Acho que a Justiça hoje está fechando às segundas-feiras. Então, se você sabe que a pauta fecha antes, você tem interesse de ter um projeto seu aprovado, é importante já, desde ter terminado a reunião da semana anterior, você já está acompanhando onde o seu projeto está, se ele está sendo estudado pelo relator, se ele está aguardando designação de relator por muito tempo, para ir consultar, né? Então, você verificando onde o projeto se encontra, você sabe com quem que você fala. Se você fala com o presidente sobre a designação daquele relator, se você fala com o relator para convencê-lo ou para discutir o conteúdo do próprio parecer. E é isso chegando na Secretaria das Comissões antes da pauta, isso vai para a reunião em que ele é posto a votos. Na reunião, você tem lá a pauta de todos os relatórios para serem votados, todos os aprovados com maioria de votos são convertidos em parecer da comissão, depois publicados e mandados para a próxima comissão. E na reunião da comissão, os vereadores podem apresentar votos em separado, os vereadores podem pedir vistas das matérias, podem pedir adiamento das matérias. Vistas, o vereador pede a matéria para estudo por 2 dias, é uma prerrogativa dele, ele pede, não é submetido a votos, mas o regimento tem uma trava, falando que só cabe vistas se o projeto está dentro do prazo, aquele prazo lá atrás de 15 dias. Então, o que acontece? Muitas vezes vistas são realmente para estudo, para a possibilidade de apresentar um voto em separado. Mas muitas vezes o pedido de vistas é protelatório, você pede vistas para obstruir o avanço de uma matéria. E aí você não podendo pedir vistas, você pede um adiamento que tem o mesmo efeito. A matéria não vai para você para estudo, para o gabinete do vereador para estudo, mas você retira aquilo da pauta por uma sessão, por N sessões que pode ser deliberado. Mas aí você tem que pôr a votos, a diferença é essa, né? Você tem que ter maioria na comissão para conseguir adiar essa apreciação. E aí, uma vez aprovado o relatório, ele vira parecer da comissão, ele é publicado e a comissão cumpriu sua missão, vai para a próxima comissão. Esse fluxo se repete, infinitamente não, né, conforme as comissões designadas para aquela matéria. E aí, com todas as comissões, a matéria está pronta para ir para plenário. Com 2 exceções, né? Uma eu já falei, Comissão de Justiça. Se o parecer é de ilegalidade, o projeto não vai para a comissão seguinte. Ele fica aguardando recurso, não havendo recurso, ele vai direto para o arquivo. Ela é a única comissão que tem esse poder de barrar o projeto inicialmente, sem passar pelas outras. E a outra exceção diz respeito ao quórum. Na lei orgânica do município, você tem lá artigos que disciplinam o quórum das matérias. Como que ele disciplina? Tem um rol expresso de matérias de maioria absoluta, tem um rol expresso de maioria de 3/5 e tem um rol expresso de maioria de... Qual é a outra? 3/5, isso. 2/3, isso. Exato, especial e qualificada, né? E tudo que não se encaixa nessas categorias é a maioria simples, né? Que a maioria simples é a maioria dos vereadores no plenário. O regimento para desburocratizar isso aí prevê no artigo 46, parágrafo... Não lembro parágrafo, mas no artigo 46. Que matérias que são de projetos de lei que têm quórum de maioria simples não precisam ir a plenário. Basta ter o parecer favorável das comissões designadas, que ele já, na sequência, é aberto um prazo de 5 sessões ordinárias, que se alguém tiver, cabendo um recurso lá de 6 vereadores, né, 6 assinaturas, já faz isso ter que ir para o plenário normalmente. Mas se passam 5 sessões sem ninguém provocar esse recurso, o projeto já vai direto à sanção. E aí a exceção a isso são matérias que têm pareceres divergentes, né, que você tem que ter pareceres favoráveis de todas as comissões. Se alguma comissão é contrária,
você precisa que as comissões se reúnam para apresentar um parecer que unifique esses entendimentos. Que é um parecer conjunto, que todo mundo concorde com alguma coisa, e se concordarem, aquilo vai normalmente para o prefeito sem ter que ir para plenário. Se você não tiver consenso, aí não tem muito como fugir, aí tem que ir para plenário mesmo. É uma possibilidade que o regimento coloca para não precisar tudo ir para plenário, mas aí se você tem um impasse, isso vai para plenário de qualquer forma. Tem a questão da exceção se todas de mérito forem Boa. contrário. Também Boa. não vai pro Não tinha lembrado. Se todas as comissões de mérito... Boa, João. Se todas as comissões de mérito têm parecer contrário sobre a matéria, também ela não vai a plenário. Ela é rejeitada como se fosse um parecer de ilegalidade, né? Como se fosse, não é a mesma coisa. Mas, fica passível de recurso, mas ele não segue para as votações plenárias. Vai direto para arquivo, né? Exceções fora isso, durante toda essa tramitação, né, tem possibilidade de retirada de projetos, mas que é limitado. Se tem parecer de comissão, você já não pode retirar direto como autor, tem que passar para o plenário pedido. Tem a possibilidade de pedir nova manifestação de comissões. Então, se você discorda do pronúncio, você tem lá acompanhando um projeto seu, recebe um parecer contrário de uma comissão e, por exemplo, você está querendo que o projeto não precise ir para plenário porque ele era de maioria simples, você sabe que vai ter o problema da divergência, você discorda do parecer, é possível fazer um requerimento a plenário de pedindo nova manifestação da comissão, discordando. É semelhante a um recurso, né? Pode falar. Pode pedir, mas, então, é muito comum esse pedido, mas aí entra uma imprecisão que é prática. Né? É muito comum, quando tem situações desse tipo, o vereador tentar remeter o projeto direto para a Comissão de Justiça, e a Comissão de Justiça devolve. Para ter nova manifestação da comissão, tem que ser um pedido ao plenário. Mesmo que tenha uma mudança expressa de legalidade. Então, para você fazer isso, você precisa de um motivo relevante. O motivo relevante Sim. é a lei federal. Exato. Submete ao plenário. O plenário reconhece a incidência disso. Então, em condição de pauta, o projeto vai a plenário. E aí, acho que plenário, eu não sei se tem muito o que falar, porque o Carlos falou bastante com vocês. Acho que eu deixo até, se vocês tiverem alguma dúvida, apresentar. Mas o que eu falei, basicamente são 2 votações, com a exceção dos projetos de decreto legislativo de honraria, essas coisas, tirando todos os PDLs, menos as sustações de decreto, essas coisas, porque os outros são por votação única. E o grande pulo do gato aí em relação ao plenário é o congresso de comissões, né, dessa parte de instrução. Que você tem, como eu disse, a possibilidade de matérias pautadas que não deveriam ser pautadas, né? Matérias pautadas que não estão em condições, mas que por acordo das lideranças ou pelo próprio exercício da prerrogativa da presidência de controlar a pauta do plenário são incluídos, mas não podem ser discutidos e votados sem ter os pareceres, então é suspensa a sessão para a realização de uma reunião conjunta. E se no plenário são apresentados até no fim da discussão, né, substitutivos, também tem a previsão dessa reunião conjunta, a previsão da remessa às comissões ou realização de reunião conjunta. São as 2 hipóteses aí que a reunião conjunta costuma ocorrer. Realizadas as votações plenárias, tem o que a gente chama de finalização legislativa, que tem um setor específico que cuida disso, que é a SGP 23, né, que eles compilam todas as peças, preparam a carta de lei, mandam isso para o Executivo, e aí o Executivo vai sancionar a lei ou vai exercer lá a prerrogativa dele de vetar. E aí, o veto pode ser parcial ou total. Uma vez vetado o projeto, seja parcial, seja total, ele comunica à Câmara e encaminha um documento que chama razões de veto para a Câmara, isso entra no projeto de lei. E o projeto fica aguardando votação plenária para ver se confirma o veto, ele fica valendo, mas ver se confirma o veto ou se derruba o veto. As derrubadas de veto são sempre um quórum de maioria absoluta, seja parcial, seja total. E antes de ir para o plenário, as comissões emitem parecer sobre o veto. E aí você tem um procedimento semelhante àquele do começo, que vai para a presidência. A presidência vai identificar não mais pelo tema do projeto, mas pelo tema das razões de veto, porque o prefeito pode considerar que o projeto é meritório, não fazer nenhuma consideração sobre o mérito, mas falar, isso aqui é ilegal. E então o presidente vai designar só a Comissão de Justiça para emitir parecer sobre esse veto.
O prefeito pode falar que é lícito, tem mérito, mas é inexequível do ponto de vista orçamentário isso aí. E aí ele vai passar para a Comissão de Finanças para avaliar. Ou, se for, pode ser, o prefeito pode discordar até no mérito e usar a prerrogativa dele de vetar, e pode concomitantemente usar argumentos de todas essas naturezas. Nesse caso, ele vai designar múltiplas comissões. O veto, quando o presidente designa as comissões, se ele está designado por uma comissão só, essa comissão vai ter um prazo de 10 dias para emitir um parecer. Emitindo ou não esse parecer, depois ele vai imediatamente para a pauta da sessão ordinária do plenário, ficar lá aguardando. Se vocês virem a pauta da sessão ordinária, ela deve estar com 700 itens, mais ou menos. E se tem múltiplas comissões designadas para esse veto, o parecer tem que ser emitido de forma conjunta. O regimento prevê. Esse é o único caso que o regimento prevê a necessidade expressa, né, do parecer conjunto. E ou substitutivo também apresentado em plenário. São as duas hipóteses que não tem muito como não ser conjunto, né, porque o prazo não permite. Nesse caso, o prazo é um pouco maior. Ele, ao invés de 10, são 15 dias, porque são múltiplas comissões, elas vão ter que entrar em acordo, né? Leva um tempo para construir esse acordo. E aí, com ou sem esse parecer conjunto, também vai para a pauta da sessão ordinária. Isso eu acredito que o Carlos tenha falado. Se ele não falou, acho relevante, né? Vocês acompanhando a tramitação de projetos, ter essa ideia da formação de pauta de plenário. Que você tem uma série de matérias que elas têm obrigação legal de entrar na pauta, que são as matérias que a gente fala que trancam pauta, né? Que são os vetos, com mais de 30 dias de recebimento na Câmara, requerimentos, recursos, tem diversas matérias, você encontra todas lá no regimento, algumas menções expressas à obrigatoriedade de entrar na pauta. Via de regra, isso era um mecanismo para constranger o legislativo a entender que algumas matérias são urgentes e têm que ser deliberadas antes que se delibere qualquer outra coisa. Mas, na prática, e isso de muitos e muitos anos, acumulam-se essas matérias, muitas vezes não há acordo político para deliberá-las, as matérias vão entupindo essa pauta que você não consegue colocar nada na frente, e tudo que é relevante, quase tudo que se pretende debater, se debate em reuniões extraordinárias. Por isso que quando vocês acompanham o plenário, vocês veem que tem a reunião ordinária com pequeno e grande expediente para os vereadores se manifestarem, prolongamento de expediente para ler papéis, para apresentar todo tipo de documentação. E, geralmente, quando seria o momento de entrar nos itens da pauta, alguém faz uma verificação de presença, alguma coisa, a sessão cai e abre reuniões extraordinárias. Porque com reunião extraordinária você não tem nenhuma obrigatoriedade do que colocar em pauta, ela é extraordinária. Então é muito comum você ter a reunião ordinária do dia e meia dúzia de sessões extraordinárias ali, às vezes dezenas de reuniões extraordinárias ali convocadas, para acomodar todos os projetos que você, numa reunião de líderes ali, construir um acordo de tentar pautar aquilo, né? Por isso que quase tudo que a gente vota, vocês vão ver que é em reunião extraordinária, para contornar essa obrigatoriedade legal de votar algumas coisas primeiro, que nem sempre tem acordo político para votá-las, né? Acho que, gente, resumidamente, o resumo da tramitação é esse. Tem alguma colocação que você queria colocar, João, de imediato? Não, o resumo da tramitação é esse. Acho que tem umas questões legais que a gente pode debater aí sobre formalidade, discussão da obstrução, né? Até porque vocês trabalham com assessoria legislativa, discussão da legitimidade da obstrução e obstrução versus eficiência, aí, que é sempre um dilema, né? E acho que sempre dá um debate legal. Mas eu prefiro, acho que, deixar com vocês. Como é um curso com uma abordagem mais técnica, mais objetiva, acho que vocês tiverem a fim de perguntar, bater um papo, eu deixo à vontade. No exame de um veto, é possível... Senta aqui, André. Fica melhor para responder. Na discussão de um veto pelos vereadores, é possível derrubar parte do veto. Por exemplo, o prefeito vetou 5 artigos de uma lei, de um projeto. É possível que esses vereadores derrubem o veto de um artigo só ou tem que derrubar todo ele? É possível, derrubada parcial de veto. Aplica-se para isso o mesmo regramento que tem para o próprio veto, né? Que você o prefeito ele pode vetar artigo, pode vetar peças, mas ele não pode vetar partes, não pode vetar palavras dentro do veto, né? Ele pode vetar só o dispositivo inteiro, né? E a mesma coisa na hora de manter o veto, né? Se o prefeito tem um veto a um artigo, você não pode só recuperar parte dele, você pode ter que recuperar sempre o artigo inteiro, mas sim, é possível essa recuperação ser parcial, derrubada parcial do veto, o nome disso.
Às vezes você tem derrubada parcial do veto parcial, inclusive. É possível. Mais alguma coisa, gente? Tá, substitutivo. Porque assim, a gente pode pegar algumas velharias. E aí já perdeu o que você colocou agora como a melhor hipótese do julgamento dele, que seja apresentado e analisado durante o processo das soluções. Mas algum já foi. Você tem que apresentar. Como ele entra, por exemplo, para papel livre? Ele tem que esperar ser colocado em pauta, pode entrar para protocolar, sei lá, para papéis. Exato, acho que esse é um ponto que, francamente, eu não entendo porque essa decisão de ser assim no regimento, mas é objetivo. O regimento prevê que porque eu não vejo um empecilho você apresentar um. Eu vejo empecilho teórico, né? Em você apresentar um substitutivo que fica lá aguardando a votação. Mas o regimento de fato não permite. O regimento permite que as comissões apresentem no parecer, ou quando o projeto é debatido no plenário, é aberto à discussão. A discussão pode se estender infinitamente se tiver infinitos oradores ali, mas aí quando tem 2 horas de discussão, o regimento prevê a possibilidade de encerrá-la, né? Esse é o momento que você apresenta o substitutivo, até o fim da discussão. Durante a discussão você pode protocolar. Mas desde que ele esteja pautado. Então, porque você só consegue, ou pautado ou tenha sido incluso em pauta, você só consegue apresentar o substitutivo enquanto a discussão está aberta. Se a discussão está aberta, você... Oi? A discussão do projeto no plenário, se não for em comissão, né? Se for no plenário. Enquanto a discussão está aberta, você está com ele pronto, mas ele tem diversos itens na pauta, você não pode apresentar no começo da sessão, por exemplo. Você tem que esperar estar aberto, contando o tempo daquela discussão, antes que aquele tempo se encerre. Essa questão das 2 horas é interessante, né? Acho que eu gosto desse tema, né? Sou suspeito para falar disso, que é... Você tem sempre uma faca de 2 gumes lidar com o processo em geral e processo legislativo, né? Porque... É inevitável falar de processo sem fazer uma discussão mais conceitual, principiológica de processo. Minha formação é jurídica, né? Quando você fala de processo judicial, você tem a ideia de que o escopo do processo judicial é em torno de uma lide, né? Você tem uma disputa, uma pretensão, uma resistência e um ente independente no meio ali, um juiz julgando. No processo legislativo isso não se aplica. É que depende, André. Oi? Tutela jurisdicional, por exemplo, o inventário. O inventário você não tem uma lide, né? Não, sim, é misto, mas não é misto. É um procedimento semi-administrativo. Né? Sim, na verdade aí tem um juiz que tutelando os bons costumes e a legalidade dos atos particulares, ele tutela, mas não necessariamente tem uma lide, né? Mas a noção principal desse conceito de ter uma conflito de interesse. E no processo legislativo justamente não existe essa disputa. Você tem uma disputa, é sempre evidente uma disputa de intenção. Só que você não tem um juiz, né? O poder legislativo ele é justamente o ente que você tem uma proposta, você tem diversos entes representativos e a própria população em mecanismos de participação direta apresentando propostas, né, para que aquilo seja transformado em lei, né? E você tem interesses contrapostos e que você busca um consenso, que é um consenso meio fictício de uma maioria. Então, é até legal, porque rola uma discussão, mas eu não concordo. Porque, na verdade, assim, você não tem a figura de um juiz fisicamente falando. Na verdade, o que existe um controle é um controle difuso. Controle é diferente da pertinência não é uma política, jurisdição, exato. sim. Mas dentro se você pensar bem, o parlamentar aqui, ele acaba tendo um controle regimental e, de alguma forma, o plenário é uma instância, né? Então, exato, mas justamente você tem o elemento político, que tem não é puramente técnico, né? Porque você não tem certo e errado, você tem o conveniente politicamente, o que representa tem representação majoritária dos interesses da coletividade, né? Então, lógico, uma ficção jurídica, mas no plenário que você tem uma intenção e você precisa convencer a maioria de que aquilo é ou não representativo de uma vontade de maioria e que representa a maioria da população que está representada naquele espaço, né? E tem que seguir uma série de ritos formais para que, se aquilo tiver conveniência política, seja aprovado lá e seja sancionado aquilo como vontade da maioria, né? Um processo de reconhecimento ficto da vontade da maioria. E o que é? E dentro disso você tem esses 2 dilemas, que de um lado
você tem que garantir que esse processo exista, você tem que ter essa eficiência processual para que tenha toda essa cadeia ritualística que chegue ao seu fim pela aprovação ou pela rejeição, e você tem a necessidade de que esse debate seja maximizado para justamente impedir que seja o arbítrio, que seja uma tirania de maioria simplesmente. Porque você vê que na operacionalidade do processo legislativo, no fim das contas, é tudo uma questão de quem tem os votos, né? E aí o regimento interno, e acho que todo esse instrumental teórico do Estado Democrático de Direito mais moderno, né, principalmente da pós-Constituição de 88, resguardar uma série de direitos de minorias e tudo mais, para impedir que o processo legislativo tome esse contorno de uma tirania da uma maioria. tirania da maioria, que a gente tem aquela expressão, né, que é o balcão de negócios do executivo, né? Mas na prática, como as coisas, no fim das contas, são votadas, então mesmo os instrumentos, você pega lá uma CPI, que é um instrumento de minoria clássico, você tem uma série de CPIs propostas, e para escolher qual CPI que vai ter preferência, vai ser algo votado pela maioria, então no fim das contas você acaba caindo para isso, né? Então, na grande maioria dos casos, a técnica legislativa pende para um cabo de guerra. Você tem uma frente tentando promover a aprovação de uma matéria, e a outra frente tentando resistir, só que você não consegue resistir com aquilo através do convencimento, né? O convencimento rola em bastidores e você tem um momento de discussão para isso. E isso não é, não digo no Brasil, acho que isso para todos os sistemas de parlamento, né? Acho que pela história e pelo mundo, né? Então você sempre tem uma força resistindo, tentando obstruir o avanço daquilo para que aquilo não atinja os requisitos mínimos. Então a gente tem coisas que são do dia a dia, quando a gente fala de audiências públicas obrigatórias. A ideia de ter audiências públicas obrigatórias é porque esses temas são de interesse público, a lei orgânica, a Constituição do município aí, né, entende que esses temas são sensíveis e a população precisa ser ouvida de forma mais direta, só que muitas vezes você tem pressa de aprovar aquilo, você vai lá, faz reuniões conjuntas, você, putz, mas eu preciso atender esse requisito de 2 audiências, é um requisito formal. Então você corre, faz uma audiência, bota um monte de coisa na audiência, faz dando estrito cumprimento legal daquela audiência, abre. Tem alguém presente? Não tem? Está realizado, está ouvido o público. Opa, tem 10 dias para fazer outra audiência, vou entrar com um requerimento que o regimento permite para fazer em 5. Dali 5 dias faz outra audiência daquela que ninguém fala nada. Mas você publicou, deu toda essa roupagem formal necessária, né, que são garantias legais. No fim das contas, você pode ter um projeto que ninguém falou nada sobre aquele projeto, mas aí você pode falar que a população não se interessou. E é aprovado porque foram feitas as 2 audiências públicas. Né? Tecnicamente falando, André, não fazendo uma defesa... Não tem óbice legal. Mas a questão é, o que é o político? O político é um mandatário, tem um mandato representativo, e as forças populares, isso teoricamente, né, estão representados ali no plenário. Sim. Não, a ideia de representação... A audiência pública, na verdade, é quando uma fatia da sociedade ou parte da sociedade interage com esse poder difuso social que está sendo representado ali por meio dos políticos, representantes daquela parcela, e se debate aquilo. Por isso, e esse é um dos motivos que ali o debate, embora aquela parcela social esteja ali representando pedidos e manifestações, mesmo essa parcela que está fazendo isso, ela está ali, difusamente representada por políticos. Exato, porque tem todo o sistema eleitoral em torno disso. Essa posição, que na realidade, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, então todos os membros da comissão, mesmo que fosse uma audiência, vários projetos que não acontecem, não tem manifestação para feita, eles não estão. Então, que representantes a população tem, né? Então, Assunção, que na verdade isso é teoria. Não, isso é teoria. Agora, se você leva isso na prática, você realmente existe, isso vários teóricos já levantaram, o Dallaire tem um livro muito importante a respeito disso, mas existe uma crise de representatividade. E, devido a essa própria crise de representatividade, o legislador previu esses mecanismos indiretos de representação. São representações fictas. E o que eu acho que é interessante é que eu ainda estava falando dessa parte do que a Assunção fala, né, de representação direta. Mas você tem isso dentro do próprio parlamento, né, porque você tem
a intenção de aprovar uma pauta qualquer, seja lá quem estiver no poder, você tem uma pauta do executivo a ser pautada, uma oposição que não quer que aquilo passe. Você tem instrumentos processuais, né, para que aquilo deve atender, requisitos formais para que aquilo passe, tem a possibilidade de acelerar por uma série de instrumentos a tramitação desse projeto. E você vai ter sempre uma oposição, alguém insatisfeito, querendo falar, não, peraí, vocês estão querendo suprimir um debate qualificado, né? Sim. Então a gente vive vendo isso no plenário, né? Vai ter uma reunião conjunta sobre um processo do executivo. Aí, sem citar nomes, né? Chega lá vereador e fala assim, não, peraí, mas um projeto dessa magnitude, a gente vai debater numa reunião com parecer feito. Vocês já viram o parecer conjunto? O parecer que já chegou pronto ali, não diz nada, né? Então, assim, é muito comum esse argumento, né? Você fala assim, mas peraí, como é que a gente está debatendo um assunto dessa magnitude, que já seria um assunto que me ensejaria uma dúzia de audiências públicas, é comum, né, ouvir isso. A gente vai fazer isso numa reunião com todas as comissões se manifestando de uma vez, com uma constrangendo a outra, né, sem nenhum debate amplo, sem nenhum debate unificado. E assim, você tem os mecanismos lá, e você vai ter uma facção tentando se valer desses mecanismos para ganhar eficiência e uma facção se valendo de outros mecanismos para falar que aquilo não pode ser feito com essa urgência. Então, o embate, o debate não é um debate de convencimento, né? É um debate de cumprimento de metas, é um checklist formal de ritos e que uma parte tenta atender e uma parte tenta frear. E isso é do parlamento, né? Tem um termo que, quando você estuda essas dinâmicas de parlamento, tem um termo em inglês que chama filibustering, que tem é muito comum nos Estados Unidos isso, né? O termo que vem do holandês, vem de um termo que eu nem sei pronunciar, chama vrijboeten, que vai para o inglês com freebooter, né? Que é tipo o salteador, né? O ladrão ali de oportunidade, que é essa gíria legislativa que é você tomar de assalto a palavra, né? É muito comum, você procura filibuster no Google, vocês veem que na história tem desde os parlamentos romanos até, acho que no ano passado teve um caso de uma senadora americana que ficou acho que 29 horas falando, porque eles têm a possibilidade de ficar falando sem parar, enquanto o orador está com a palavra, ele não precisa terminar, desde que ele não sente, né? Cada parlamento tem sua regra. Suas manias, né? Desde que ele não pode sentar, tá de pé e tá falando. E aí vira aquela ordalha formal da pessoa ficar lá horas falando, porque a gente vê isso aqui. Né, a sessão se estende e você precisa ter número para votar. Então é muito comum você poder ficar prolongando no uso da palavra para vencer o oponente pelo cansaço. Então você sabe que você não tem número, que o seu oponente tem maioria para aprovação de alguma coisa. Então você fala assim, vou adiar o momento da votação, que o pessoal vai ficar cansado. Em algum momento eles vão embora, quando for para votar eles não vão ter número. E você ganha o dia, né? Então é muito comum esse expediente de você obstruir através do uso de ferramentas legítimas e legais. E aí aqui a gente tem ferramentas para barrar isso regimentais, né? Que é, por exemplo, essa interrupção da discussão com 2 horas. É uma opção que nem sei se já vinha de muito antes, se é desse regimento, acho que já devia ter, acho que, porque não é uma novidade, né? Esse mecanismo legislativo, assim, do uso exaustivo da palavra é algo recorrente, milenar, se não secular, se não milenar, né? E aí aqui na Câmara a gente tem essa concepção de que as discussões duram 2 horas. As discussões não duram 2 horas, é que após 2 horas é possível aprovar com maioria de votos o encerramento da discussão. Mesmo que tenha muito assunto pela frente, a gente fala, não, 2 horas dá para debater as coisas, pelo amor de Deus. E aí você interrompe essa discussão. Às vezes a gente vê que quando um tema é tão polêmico que está nos bastidores um substitutivo sendo construído, projetos do governo, isso é muito comum, né? Você está debatendo o projeto ali, você tem planos de aprovar o projeto no dia, mas o assunto é tão espinhoso que enquanto você está debatendo, você ainda está construindo um texto alternativo nos bastidores, e às vezes você precisa de mais tempo porque aquele texto ainda não está pronto, e ninguém entra com requerimento de encerramento, porque ninguém tem pressa. Aí continua lá, debate por 7, 8 horas aquilo, até que o texto fica pronto. Aconteceu isso esse ano, né? Acho que a primeira votação, se eu não me engano, a primeira votação do 367 não tinha texto pronto e ficaram... ficou até 4 horas da manhã. Ficou até de madrugada. E aí não necessariamente você encerra, então é muito comum o pessoal pensar que tem 2 horas de discussão. Não tem 2 horas de discussão, você tem tantos inscritos quanto forem, tanto que tem projetos que não tem nenhum inscrito, você vota direto, não atrasa em nada. E se você tiver múltiplos inscritos e intenção de votar aquilo rápido, com o tempo de 2 horas você interrompe aquilo.
e com direito a todo esse cabo de guerra normativo, né, que você tem no plenário, que o regimento a máxima, né, de que o regimento é a regra do jogo, mas chega num nível de abstração que você não joga mais conforme a regra, você joga com as regras, né? Então você, dependendo do seu interesse de aprovar ou não aprovar determinada matéria, você vai recorrer aos expedientes formais que você tem para fazer com que aquilo se postergue ao infinito ou que aquilo tenha eficiência. É que a regra maior é o fluxo maioria, né? É o fluxo de maioria. Quem conseguir puxar esse fluxo de maioria a seu favor, aprova qualquer coisa. E isso é a linda contradição da democracia moderna. Exatamente. Né? Porque a gente cria infinitos mecanismos para evitar que as coisas se tornem uma tirania de maioria, mas invariavelmente você acaba caindo nisso. Né? Então você tem que tentar compensar isso fomentando esses debates maiores anteriores, por fora. Então você corre com diversas audiências de anteprojetos, né, e construir debates anteriores, porque você sabe que na hora que é para valer... Então, aí vem essa questão, e é um debate muito válido. Dar essas questões da audiência pública não ser vinculativa, né? Porque hoje não existe nenhuma legislação de vincular. Exato. E aí vem naquela questão, Assunção, que se você passa por uma crise de representatividade, uma das maneiras, além de mudar todo o sistema eleitoral, seria o quê? Aumentar a participação popular. E você tirar os entraves jurídicos para essa participação. E uma das quais é tornar uma audiência pública talvez um mecanismo vinculativo. Se não vinculativo, pelo menos ter um encaminhamento formal. Ou então, pelo menos responder aquilo que foi repassado. E aí né? você vê que você até tem episódios... Exato. Não, e a gente tem experiências pontuais com isso na Câmara e funciona muito bem. O problema é quando você percebe que você tem fluxo, né? A gente tem em média aí, acho que em torno de 900 projetos de lei por ano, por cima. Tem ano que passa de 1.000, tem ano que não passa de 700, mas em torno de 900 por ano. Imaginar que tudo isso tem a mesma possibilidade de... Tudo bem que boa parte disso são matérias objetivas e simples, né? Denominações, datas, mas você imaginar que para tudo você vai ter essa possibilidade ampla de debate, seria lindo. Mas para garantir isso, até do ponto de vista não só da efetividade de você conseguir concluir alguma coisa, porque cachorro com muito dono, no fim das contas, morre de fome, né? Mas até de gasto, né? Um exemplo que eu tenho disso é o zoneamento. O zoneamento a gente fez em 2014, 2015, 2016, vai durar aí pelo menos uns 10 anos. E no zoneamento foi, inclusive, contratada uma consultoria externa, né? Porque a gente falou das consultorias da Câmara, né, da Casa, mas algo que discute quadra a quadra, lote a lote, potencial construtivo, tudo da uso e ocupação do solo da cidade do tamanho de São Paulo é massivo. O volume de demandas é surreal. Então, na época, a Câmara criou um mecanismo de participação direta para as pessoas, não só para as pessoas apresentarem demandas nas audiências, que foram mais de 50, mas no próprio site, no portal, tinha um formulário para apresentação de demandas. E aí houve um compromisso do relator à época de avaliar essas demandas individualmente, né? Então era muita coisa. Contrataram uma consultoria externa na época da FIP, na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que eles auxiliaram a consultoria, eu, o relator, lá, e a Comissão de Política Urbana como um todo, a Câmara como um todo, né? E a gente cuidou do arquivamento disso. Foram, acho que, 112 caixas de papel. Tá lá passível de consulta, se alguém quiser dar uma olhada. Mas cada demanda virou um estudinho. Algumas são totalmente impertinentes, então você pega, é um estudo de meia página, algumas são um processinho. Então, assim, cada demanda de munícipe virou um documento. Acho que ainda assim foi um negócio meio deficiente para a pessoa que apresentou ter controle com o protocolo dela, porque ela não conseguia buscar a partir do protocolo dela qual foi o resultado. Mas indo atrás, mergulhando lá nos meandros burocráticos da Câmara, vindo falar com a secretaria, indo falar com o relator, você ainda conseguia com o seu código saber qual foi o parecer técnico da sua demanda. Então foi algo que foi legal de ver funcionando, né? Você fala assim, nossa, bacana, né? A Câmara se esforçando para alcançar e trazer esses anseios, não, mas trazer essas demandas aí populares de forma direta, né? Não ser algo simplesmente se depender tanto assim do favor do representante. Mas você fica imaginando para conseguir executar isso. O custo que foi um contrato desse, eu nem lembro em valores, mas é um custo expressivo, o tempo. Sabe, só para você pegar, autuar 112 caixas de papel, o trabalho humano de carimbar papel, coisa simples, né? Que nem tudo é processo digital. O estudo técnico e intelectual de quem analisou isso aí. Sim.
e tem que sistematizar. Como aqui nos 900 projetos, você fala, não pode ter audiência para todos, tudo bem, mas também tem limitação para todos. Sim, Se pegasse os projetos afins, temas, agrupasse de forma temática. Exato. Dá para racionalizar o processo, né? E criar formas de viabilizar que isso aconteça. mas não é porque mesmo esse gancho do que a gente estava falando, de participação popular, tem uma coisa também que a gente fala muito pouco aqui, é o processo de legislação participativa. Exato. Que é um mecanismo que tem, não é nem falado, nem usado. Sim, porque... Eu não sei exatamente como ele tem, quais são as vias de entrada. Exato. E a gente está na entrada do processo legislativo, a gente acaba tendo bastante contato com isso, com demanda de munícipe. E você percebe que você tem mecanismos formais e geralmente acabam sendo mais eficientes os mecanismos informais, né? Porque você tem duas principais ferramentas de participação direta no processo legislativo, na proposição inicial, que é a iniciativa popular e a legislação participativa. A legislação participativa é prevista no regimento, que é através da Comissão de Justiça, e entidades representativas podem apresentar propostas legislativas que são submetidas à Comissão de Justiça preliminarmente, para ver se, enquanto Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, para verificar se aquilo atende requisitos formais e se aquilo tem pertinência e aquilo vira um projeto de lei. Se patrocinado ali pela Comissão de Justiça, isso vira um projeto de lei. E outra forma é a iniciativa popular. A iniciativa popular ela é prevista na lei orgânica, mas é muito mais complicada, porque demanda assinatura, um abaixo assinado com percentual de população, que é 5%, eu não né? sei se é 2 ou 5%, Não, acho mas de que qualquer sim. forma, no município totalmente de São Paulo, isso acaba sendo meio irreal, né? Eu respondi uma questão de ouvidoria semana passada sobre isso, extremamente pertinente, sabe? Porque você pega o site do Senado, por exemplo, eles têm uma ferramenta muito bacana, que é você poder fazer proposta legislativa online, e você pode compartilhar o link da sua proposta lá no seu Facebook, por onde você quiser. É tipo um abaixo-assinado online. E isso, a partir do momento que você tem 20 mil apoios lá online, isso é encaminhado para a Comissão de Legislação Participativa. A gente não tem isso aqui, né? Então é tudo muito complicado, que é tudo meio manual e burocrático ainda. Ou é dessa forma, ou é via entidade representativa. Então, às vezes, quando um munícipe tem uma proposta, e é muito comum eles chegarem lá, o João está acostumado com isso, chegar na secretaria das comissões, chega a gente até com um projeto de lei, sabe? Queria fazer isso aqui virar lei. Aí você explica quais são as formas possíveis, a pessoa dá aquela desanimada, e você fala, não, mas tem uma forma mais fácil, que é você procurar um vereador que melhor te represente e tentar fazer com que ele encampe a proposta, né? E aí tem gente que vai atrás, tem gente que não gosta porque, mas o projeto vai ser do vereador, mas o projeto é meu, eu queria que o projeto fosse meu, do Zezinho, né? Aí você até brinca, cara, aí você vai ter que disputar a eleição, né? Porque ele pode fazer constar lá numa justificativa de projeto, né? Que o projeto é atendendo a uma demanda, de uma iniciativa de alguém, a ideia da pessoa, fazer o mérito ali, mas a autoria do projeto é limite da lei orgânica. A lei orgânica prevê que quem tem competência para apresentar projeto é o executivo, os vereadores, as comissões, né? A lei de ficha limpa foi uma iniciativa popular, né? Foi iniciativa popular? Foi. Tá, Foi. legal. Mas foi de entidade? Ou foi... Foi entidade? Legisla- Colheu 5 estados. foi por abaixo assinado. Então legal. E é Quantidade, federal. é É federal. algo mais difícil ainda, né? Sim. Ah. Tem um debate, inclusive, que recentemente tinha uma pessoa que passou por lá tentando pegar assinaturas para um projeto, e aí só que era um projeto de interesse local. Então ela queria saber se eu nem sei qual foi a resposta que eu encaminhei para esse GP e para a Procuradoria. Mas queria saber justamente se tinha que ser o percentual do município inteiro ou da área afetada pelo... O município inteiro? Então, É o município inteiro. e aí, enfim, eu também imaginei que fosse isso, mas eu não sei qual foi a solução. Seria necessário para implantar esse sistema online? Boa pergunta, eu não sei. Eu não sei nada. Exato. Fazer um pede para destrancar a falta de verba. Eu não sei exatamente, eu tava. É que isso, como chegou uma questão de ouvidoria para mim recente, eu estava indo atrás disso mesmo. Eu não sei exatamente porque eu não lido com isso, mas eu sei que no site da Câmara tem uma parte lá, abaixo assinado online. Quando você abre, tá lá, não tem nada, mas no futuro virá. Aguardem, né? É em construção. E eu não sei o que estão fazendo. Eu fiquei curioso com isso também, até estava a fim de ir atrás, porque no site da Câmara, eu até tinha colocado uma parte da apresentação, não sei se vocês conhecem bem o SPLegis. Quando a gente fala de tramitação legislativa, tem uma ferramenta que é fundamental para quem trabalha com gabinete, para quem acompanha projeto, que é o SPLegis para acompanhar essas tramitações.
Então, não sei se é um curso, mas vale uma meia hora aí pra ver. Se vocês quiserem, depois me dá um toque, liga pra mim que eu dou uma demonstração lá. Mas nos slides, acho que o Matheus mandou os slides pra você, até coloquei umas telas simples, só pra ter uma ideia do tipo de coisa que dá pra ver por lá. Esses slides eu tinha mandado. O Matheus falou que ia imprimir e disponibilizar. Mas se vocês quiserem, alguém me entre em contato comigo que eu mando por e-mail. Mas essa é a versão de consulta, porque tem duas instâncias, né? Tem uma interna da Câmara que tem que logar pelo e-mail do sistema, e tem essa que está no site, que é aberto para todo mundo, que é só de consulta. E você consegue acompanhar informações de tramitação. Já tem umas deficiências aí que não tem as tramitações mais... as internas, né? Você sabe que está numa comissão. Então você sabe que está numa comissão, mas às vezes com um ano na comissão, você não sabe se está no relator, se está no presidente, se está na secretaria. A gente estava falando com o TI agora disso, de como isso não faz sentido não ter isso, né? O João até demorou para chegar porque ele estava numa reunião sobre isso. E a gente está tentando fazer isso entrar também. Mas é uma ferramenta útil para saber como as coisas estão tramitando e até para saber, pelo menos, para quem ligar, né? Porque às vezes você não sabe nada, mas você sabe que está na justiça, você não tem toda a informação, mas você sabe quem é a pessoa que vai cuidar daquilo, você já dá uma filtrada. Mas assim, no site da Câmara tem uma parte lá, que eu nem coloquei aí, porque aí é slide, mas tem uma parte que está lá, participe. Aí você clica, tem 4 instrumentos. Você não deveria nem fazer crítica dos instrumentos de participação da Câmara, porque é um evento institucional, né? Mas você tem lá 4 mecanismos, tem lá mandato participativo, audiências públicas online, abaixo assinado online e ouvidoria. Ouvidoria funciona bem, porque a ouvidoria você entra em contato, a ouvidoria responde de fato com as coisas. Mas aí os outros 3, abaixo assinado online é esse que não tem nada, que acho que seria a ideia de ter algo semelhante ao do Senado. Eu vou até atrás disso, que eu fiquei interessado nisso e acho que seria interessante ter uma forma desburocratizada de apresentar as coisas, né? Audiência pública online, você imagina, está até escrito lá, participe de casa das audiências públicas, você fala, nossa, que excelente, eu vou entrar aqui por videoconferência e mandar um salve lá para o vereador que está na audiência pública. Não é, né? É um link para a galeria de vídeos lá da Câmara, para o Auditórios Online, porque na Câmara você consegue ver todos os eventos ao vivo. Agora, se você entrar no site, você consegue ver a gente aqui. E depois que termina, um dia depois, as coisas entram na galeria de vídeo. Então, sempre que tiver algum evento polêmico, se vocês quiserem consultar se um projeto de vocês, como foi a audiência, pode entrar na galeria de vídeos um dia depois que vai estar lá. Eu acho que o ideal, por exemplo, numa audiência pública, seria você ter uma forma de, sei lá, cara, faz comentário online, eu tenho o Twitter, alguém acompanhando isso, não seria tão complicado, né? Você poder, de fato, participar, senão não é uma audiência online, é só um acompanhamento passivo. Exato. Se tivesse alguém ali recebendo os comentários, passando para o presidente, tem esses comentários aqui, alguém fazendo uma curadoria, né? Porque deve ter muita ofensa, muita coisa que não faz sentido. A internet é exato, é um vulcão de churume. Mas se você fizer uma curadoria de conteúdo ali, né? Falar assim, presidente, tem essas questões, e o presidente pudesse ali na hora da audiência falar, tem aqui, questões dos internautas aqui, né? Tipo o Serginho Groisman. Falou que... Oi? Podendo pontuar ali na hora e responder, seria um mecanismo que potencializaria demais, sabe, participação efetiva. Mas enfim, são sugestões aí, né, que cabe a gente, quem trabalha na Câmara, a gente tentando construir essas coisas, sugerir essas coisas, mas acho que existe um esforço de ir atrás. Oi? Exato, para você registrar essas opiniões, né? Inclusive, esses dias estavam consultando a gente sobre isso, né? Sobre o que seria o melhor modelo de audiência online. A gente falou, depende do encaminhamento que querem dar para isso, né? Se for ter um compromisso de que alguém vai analisar e dar uma resposta, dar um encaminhamento para isso, acho que um fale conosco ali, um fórum, um repositório de informação que pode ser tratada a posteriori. Se não for ter ninguém para fazer isso, aí você precisa de algo mais simples e mais imediato, né? Um campo de comentários que vá ali direto para quem está presidindo a audiência poder ter contato com isso. Mas aí é tudo no campo da especulação. O João está vendo a parte de abaixo assinado virtual que não tem nada. Mas aí a gente entra no campo da especulação, né? Acho que especulação da proposta, acho que essas coisas vão evoluindo. O site da Câmara mudou bastante nos tempos para cá. E não estou nem fazendo crítica, assim, estou, né, fazendo crítica do que dá para melhorar, mas acho que já avançou em muita coisa, só de ter transparência, de você poder ver os eventos
ao vivo, assim, eu acho que é algo que não tinha algum tempo atrás, eu acho que é excelente, né? Mas é isso, acho que é ir melhorando. Funcionando, né? Ao Inception. Mais alguma questão, gente, que vocês acham relevante de pontuar aí? Alguém quer dar uma olhada nessa parte de controle de sistema, de dar uma olhada navegando em SPLEDs? Oi? Você tá ali. Tá. Acho que vai dar eco. Então, a nossa defesa, a gente percebe que tem alguns parlamentares que eles não nem vão na audiência pública, mas tem alguns parlamentares que vão na audiência pública, encaminham o representante, falam sobre o projeto, quer dizer, a importância até das falas na audiência pública. Se você recomenda, tem alguma recomendação... Quanto ao que falar, assim, ao como defender o seu projeto, o seu parlamentar na audiência pública, se é uma coisa que é válida, se é uma coisa... Então, é válido até por uma... Experiência muito boa nisso, que acho que é uma coisa até que eu ia colocar, que falta ter um pedaço. Quer pegar o microfone, Assunção? Porque é legal que fica registrado. Sai de vocês e vai para o gabinete, que é quando você está assessorando a presidência de uma comissão. Né? Então, a gente tem 5 dias para distribuir a relatoria dos processos. Esse prazo é realmente respeitado, porque a comissão cobra pra caramba. Não fica mais de 5 dias lá na presidência Aham. da comissão. São 3. Então, não é que cobra, né? É que isso... Exato, a gente avisa que está fora. É super bem respeitado. E tem que ter um controle super enorme dele, porque tem cobrança desde a comissão, como do vereador. E do autor, né? E Tem que um... ter uma distribuição igual para cada um dos membros que pode estar mandando Sim, pano pra sim. Não, então, e uma preocupação do atendimento também do prazo, Assunção, é porque é coisa de cotidiano que a gente vê, né? Até porque as ferramentas de consulta, por mais que dê para você verificar as datas de cada coisa, mas de imediato você só vê a data que entrou na comissão, e você vê quem é o relator, geralmente a pressão em cima da celeridade fica no relator, o autor do projeto está aguardando que o relator exare o parecer. É muito comum um presidente de comissão ficar com o projeto para designar, ele tem 3 dias, ele não atende esses 3 dias, ele demora lá os seus 2, 3 meses, né, para designar o relator, e quando ele já está vencido o prazo da comissão, e aí quando ele designa o relator e manda para o relator, ele faz o despacho de designação com a data dentro do prazo, né? Isso não deve acontecer. Isso, tecnicamente, isso é fraude processual. Você está registrando lá um ato com uma data que não corresponde a quando ele de fato foi praticado. Mas e aí você deixa numa saia justa o relator, né? Que ele já vai receber o negócio 1 mês, 3 meses depois, e vai parecer que ele ficou 3 meses com o projeto na mão, sendo que não tá. Então, assim, acontece esse tipo de situação. Oi? Mas quando o relator, o presidente envia, tem documento de recebido? Então, a gente tem os registros de sistema. Então, assim, não passa despercebido. A gente tem os registros de sistema, mas não entra no processo. E aí, se precisar constituir, você fazer uma certidão. Se for para certificar, a gente tem como certificar que a gente sabe a data que isso veio, mas não entra lá nos autos. Exato, você tem recebimento. Mas quando tá fora de prazo, é muito comum a pessoa nem levar um protocolo, né? Joga o projeto lá, tá ali entregue. E aí, em função disso, a gente também tinha que fazer as audiências. E projetos diversos, que era o que eu comentei aqui, era um setor que não ia ninguém. E a gente começou a fazer um trabalho para Sim. assessoria e lá defender também o projeto, que ela pode fazer isso. Sim. Então, acho que esse... Bastante, e acabou dando uma agilizada, porque aí começou a assessora a convidar as pessoas que procuraram o próprio vereador para ir se manifestar. E aí acabou tendo uma discussão muito maior do que aquela coisa Sim. que ninguém acabava. Então, isso que o Guimar perguntou, de ir defender o projeto, eu acho relevante, porque tem muita gente que não vai, tem muito assessor que sempre vai, quando tem audiência do vereador, defender o projeto que seja por 1 minuto ali. Que seja fazer uma paráfrase da justificativa e falar que aquilo é importante que passe. Por quê? Porque não existe exigência legal. O que existe legalmente assim, a necessidade de audiências, mas não existe a delimitação do que é uma audiência ter sido realizada.
Nós entendemos que se a audiência atendeu todos os ritos formais de convocação, né, se ela foi publicada em jornais de grande circulação, no site da Câmara, com tempo de antecedência, tem público ali presente para falar de outras coisas, mas ninguém foi falar daquele tema, a gente entende que a audiência está formalmente realizada, a princípio. Que não é porque não houve interesse de participação em algo que foi publicizado que a audiência não existiu. Né? Como se a audiência não é o pronunciamento do público, é a possibilidade do público se manifestar. E tem que se garantir que isso exista. E aí por isso que é tão importante garantir que tenha publicação em jornais de grande circulação, no Diário Oficial, esses requisitos, que na prática, gente, acho que a maioria das pessoas vê o site da Câmara, mas por determinação legal, né? O próprio regimento fala que a publicidade das audiências é feita por Diário Oficial, né, e jornais de grande circulação. Tem de jornais de bairro, algumas audiências que são mais volumosas tem passa no metrô, passa na televisão, mas quando não vai ninguém, a gente considera, via de regra, que está feita mesmo assim, se atender os requisitos. Mas é uma possibilidade de interpretação, não está escrito em lugar nenhum que essa audiência está realizada, né? E a gente tem histórico de presidentes de comissão que fala, não, é o mínimo do mínimo, né? A gente já está fazendo uma audiência com 10 projetos pautados, né, uma audiência pragmática aqui para fazer, se não vai aparecer ninguém, nem o autor do projeto para defender o projeto, se ninguém falar do projeto, a audiência não está realizada. Acontece. É uma prerrogativa do presidente. O presidente determina, estou anulando, essa audiência não está realizada porque ninguém falou. A gente já passou por algumas presidências de comissões que tinham esse entendimento. É um entendimento válido, né? É um entendimento menos formalista, mais materialista ali do processo legislativo e da audiência pública, do que a audiência pública representa, né? Que ela tem que não ser só uma arena possível, mas um debate efetivo. E aí, se o público não está participando, você tem que insistir até que o público se manifeste, né? Então, como existe histórico de presidentes com esse entendimento, a gente recomenda que o projeto pautado para audiência, alguém da assessoria do vereador acompanhe, que se não tiver ninguém para falar, pelo menos ele vai lá fazer uma defesa para sustentar que o debate ocorreu a respeito daquela matéria, né? Mas, então, assim, Guimarães, acho que não sei se isso responde a sua pergunta, né? Eu acho relevante, é interessante que se apareça alguém para garantir efetivamente que aquele debate aconteceu. Mas hoje, na maioria dos casos, a gente entende que se a audiência atendeu aos chamados formais, ela está realizada. Ela está realizada, só não é realizada quando há determinação expressa do presidente, no sentido de que não vai considerar aquela audiência realizada porque não tinha ninguém. Falta comentar que eu também veio dessa situação da presidência da comissão, se posicionar contrário a essa situação de nada acontecer, e às vezes a emenda era, altera seu artigo tal, preciso tal, da lei tal, ninguém sabe o que é. Ninguém entende o que é aquela Aí matéria. começou a anular aqueles projetos que não tem explicação, já que a audiência estava sendo transmitida e ninguém entendeu. E aí passou a se falar pelo menos O conteúdo ali. É interessante, porque a ementa ela é sucinta e muitas vezes você não tem ideia do que aquilo significa. Assim, acho que um contra-argumento para isso, né, Assunção, seria que a pauta tem que ter antecedência. Então você tem a referência do número do projeto, tem a ementa ali para referência, mas como a pauta está publicada, é possível se informar a respeito daquele projeto e saber o que é. Então acho que dá para sustentar também que, havendo interesse, as pessoas têm que adentrar no conteúdo daquele projeto, né? Acho que existem números de controle para isso, né? Mas eu acho válido fazer, no mínimo, fazer uma explanação rápida ali de qual é aquela matéria, o que são aquelas alterações ali, né? É comum isso então, não só em audiência, mas até em reunião ordinária, quando é para aprovar o parecer, porque o relator estudou a matéria, o relator fez um estudo, mas os outros membros chegam lá para acompanhar o relatório do relator e nem sempre o relatório é lido, né? Então ele pode até pedir a leitura, mas aí você tem lá uma comissão de justiça, você tem lá 100 itens em pauta, aquele ritmo de aprovação fordista, né? E lendo o projeto, ementa o teor do relatório do relator, quem concorda permaneça como está, se não, manifeste-se aí. E às vezes você tem lá uma ementa críptica que ninguém entende, que altera o inciso 11º do artigo A, da linha B do XYZ. É muito comum ter pedidos de adiamento e vistas, não porque a matéria é polêmica, mas porque os membros não sabem o que estão votando, né? E ao invés de interromper ali para perder muito tempo porque a pauta é extensa, fala, não, depois eu estudo isso com calma e volto na semana que vem. Então é interessante ter essa pauta comentada por isso, né? Para viabilizar essa qualificação de quem está acompanhando.
Eu posso fazer um parênteses aqui? Fica aí, fica à vontade. Olha a diferença entre o nosso site em relação à tramitação. Isso é uma crítica mesmo. Ó, peguei um projeto qualquer. No caso aqui, ó. Se hoje o munícipe for entrar, ele vai saber que esse projeto está na Comissão de Administração Pública. Desde 18 de setembro, tá, é recente. Existe toda uma tramitação aqui dentro que o site não mostra. A diferença para o site do Senado. Tava aqui. Senado. Peguei também uma matéria qualquer. Aqui, ó. Aqui é a linha de tramitação no site do Senado. Recebi no CCJ, tal dia. Aqui eles têm um outro mecanismo que é emendas no CCJ, mas não vou entrar, que é bem longo. Eles estão aguardando emendas, etc e tal, subiu. Aqui ele foi presidente da CCJ, aguardando designar relator. E aí, posteriormente, que o presidente da CCJ do Senado designou o relator, ele passa aqui, ó, ação. O senador Edson Lobão designou o relator da matéria, o senador Antônio Anastasia. E aí, matéria com relatoria. Você tem todos os andamentos. Você tem todos os andamentos internos. Porque eles têm uma inversão, né? Porque quando vão desenvolver esses sistemas, quem geralmente está na frente dos projetos é o CTI. E o setor fim que lida com aquilo, tipo, está lá dando uma assessoria. Sim. Eu acho que deveria ser... Hoje Lida com isso, desenha o sistema e eles implementam. Hoje está tendo uma participação maior É. nossa, né? Isso. Né? Mas o problema é que, assim, acho que nem é pertinente para esse debate aqui, mas é porque muito do que a gente tem hoje de sistema é histórico do sistema que tinha, que era da Prodan, que era o APL. E esse sistema foi desenvolvido exatamente nessa lógica. A intenção nossa, Fora. Felipe, é deixar a tramitação dessa maneira. Uma coisa que é curiosa no Senado, ó, esse projeto foi em votação 17/8. Aqui, ó, você tem o relatório do relator disponível para o público. Que eles digitalizam Antes de lá. ser parecer... Antes de ser parecer. Que é uma coisa que a gente vai ver com a Procuradoria para ver qual a viabilidade de deixar isso também disponível. Eles pararam de deixar a discussão um pouco mais ampla. Até para a possibilidade de um membro da comissão apresentar um voto em separado, ele não tem que pedir vistas para isso, né? Porque se você já Aqui, tem ó. o relatório do relator disponível, ele já pode ler, ver os argumentos do relator, sair e falar, não, discordo, ele já pode chegar na própria reunião ordinária ou até antes, né? O projeto pautado ali já chega com voto em separado para debater aquilo sem ter que atrasar a tramitação do projeto para isso. Isso aqui foi o relatório que foi para votação lá. Para quem nunca viu um relatório parecer do Senado. Oi? No Senado, não sei. No Acho que Senado não, lá só proposituras. Só o processo administrativo mesmo, Felipe. João, deixa eu fazer só um outro comentário. Emendas CCJ, ele incorporou as emendas. Aqui a gente entra nessa discussão assim, de participação e de audiência pública, mas aproveitando que o curso em si aqui de vocês é de elaboração legislativa, né? Então acho que a gente aproveita para dar essas dicas dos paranauês da tramitação aí quando vocês estão acompanhando matéria. Então tem esse de acompanhamento do processo, com quem falar, para apressar andamento, esse tipo de coisa. E algo importante, o que você está mostrando? O que é isso aí? Não, isso aqui é a consulta do Senado. Eu acho, assim, a nossa consulta ainda, ela deveria ser melhorada nesse ponto, né? Sim. Então acho que... Você tem aqui um mecanismo de participação, que eles falam como está a temperatura da discussão da matéria em relação aos cidadãos que acessam online, né? Mas eu queria falar assim, só desculpa, indo totalmente por outro lado, só retomando os trilhos aqui, que eu acho que a gente foi um pouco longe nessa questão de acompanhamento. Um exemplo que eu dei é esse do substitutivo, né, de que tem múltiplas formas de fazer, de apresentar, você avalia de acordo com a natureza do texto que você está apresentando e com a conveniência da tramitação, sabendo como vai fluir a tramitação, qual é o melhor momento de apresentar aquilo. Da mesma forma, uma emenda, né? Se você tem uma proposta de alteração para o projeto, você pode apresentar uma emenda em plenário, né? Só que toda emenda em plenário ela depois tem que ser submetida a uma redação unificadora. Se ela é em primeira votação, tem o que a gente chama de redação conforme o vencido, né, que o regimento fala. Não faz sentido nenhum esse nome, né, mas volta para a Comissão de Justiça, ela unifica esse texto e depois volta para o plenário de novo esse texto unificado. Então tem um novo parecer, então, etapas de tramitação, nova designação de relator, você perde uns dias com isso. E em segunda você tem a redação final. Por exemplo, essa reunião que teve hoje extraordinária do CCJ foi porque passou lá o projeto na semana passada, teve emendas em segunda discussão,
precisava de uma redação final, aí tentaram na quarta-feira, mas aí a reunião acabou, não deu tempo, por isso que foi hoje. Mas você perde todo um novo encaminhamento para a comissão, para fazer um novo parecer de unificação. Então, emenda em plenário algo válido, importante, né? Se é a alternativa que você tem, use-a, mas você tem esse inconveniente. Toda vez que você aprova uma emenda em plenário, você tem que passar depois para uma redação final. E com isso, se você tem pressa na aprovação do projeto, sempre que você sabe que você tem uma alteração para fazer, é mais trabalhoso, mas é mais interessante passar isso através de substitutivo, muitas vezes. O problema é que quando você está em plenário, você só vai passar um substitutivo como texto base, né, e emendas em cima desse substitutivo. Então, se você tem alteração, por exemplo, a um texto do executivo, por exemplo, mesmo que você não queira que isso vá depois para uma redação final, você não vai trazer um substitutivo, porque provavelmente o próprio governo vai ter um substitutivo. Então, se você trouxer isso como substitutivo, a tendência é ele não ser apreciado. Aí é inevitável apresentar a emenda. Né? Mas ser um projeto seu é mais trabalhoso, mas é mais interessante apresentar o substitutivo, que o texto aprovado ele já vai direto depois para aprovação. Então, acho que são essas pequenas sacadinhas assim, que eu acho que é importante. São mais consequências, né, do processo legislativo, mas ao tentar apresentar alguma peça, é importante ter noção desses trâmites para não ser pego de surpresa com algum atraso de tramitação, né, que você nem imagina. Um exemplo que eu acho que é fundamental e que não dá tanto trabalho quando você está acompanhando um projeto de tramitação do seu gabinete é essa questão das audiências públicas. É muito comum, como a gente é acostumado a ver os projetos passarem por acordos de votação, né, os projetos eles passam pelas comissões e ficam à disposição do plenário. Poderia ser um fluxo constante de matérias postas a votos e rejeitadas ou aprovadas. Mas na prática a gente sabe que não é assim, né? Na prática tem ocasionais acordões de votação em que tem cotas, construção de blocos de votação, e são volumes massivos de projetos que são aprovados em votações conjuntas ali, sequenciais, né? Então é muito comum você ter acordo para conseguir aprovar um projeto, você tem lá o projeto aprovado pelas comissões e você não conseguir aprovar um projeto seu porque ele é barrado num requisito de audiência pública. Isso é mais comum nos casos de reunião conjunta, porque ele não passa pelas comissões lá com o tempo hábil para as audiências serem realizadas, ele vai ficar dependendo das duas. E aí é muito comum o vereador ficar frustrado, porque ele tem o momento oportuno de aprovar o projeto, tem o clima político ali para conseguir aprovar, mas o projeto dele não está devidamente instruído porque faltam audiências, ele acha que ele vai conseguir fazer a audiência em 2 dias, e que às vezes ele não lembra, mas tem essa questão do interstício das audiências públicas, né? As votações em plenário têm um interstício obrigatório de 48 horas, e eles acostumam com as 48 horas, eles não atentam para o fato de que as audiências públicas, o interstício é de 10 dias, é um prazo considerável. Pode ser reduzido por requerimento ao plenário para 5. Ainda assim, é um período considerável. 5 geralmente já viabiliza que as coisas aconteçam, mas em alguns casos nem isso, né? Quando é a votação em primeira e a segunda dali, a 48 horas mesmo, aproveitando essa janela no limite do regimento, é muito comum um projeto que tinha total condição de ser aprovado num acordo, não conseguir entrar no acordo por causa de audiência, e aí o próximo acordo só Deus sabe quando, né? Então, quem está acompanhando o projeto, é muito importante acompanhar a necessidade de audiências. Ela é determinada pela lei orgânica no artigo 41, mas ela é declarada pela Comissão de Justiça. Então, quando vocês acompanham lá a tramitação dos projetos no gabinete, o parecer de justiça ele já fala quórum, competência é decorrência do quórum, né? Mas ele já fala quórum e se as audiências serão necessárias por necessidade legal. A gente sempre recomenda, quando você está acompanhando um projeto e vê que seu projeto tem audiências obrigatórias, já fica esperto com isso, porque se for um projeto que há interesse de aprovar aquilo rápido, de levar aquilo para algum acordo de votação, é interessante correr para tentar incluir aquilo na pauta de alguma audiência. Se não, na comissão, quando ele estiver tramitando, já acionar, porque é prerrogativa dos presidentes chamarem. Então você pode conversar com o presidente ou outro vereador da bancada, que é presidente de alguma comissão, e falar, quando tiver uma audiência de projetos, já que o regimento prevê a possibilidade de incluir vários projetos numa audiência, tem como incluir esse aqui? Mesmo que o projeto esteja numa comissão lá atrás, né? Mesmo que o projeto ainda esteja lá sendo analisado por política urbana, nada impede que a comissão de
saúde, faça uma audiência sobre ele se o tema é relevante, né? E a gente recomenda bastante isso porque você faz a audiência que é necessário e você não deixa de ter aquilo como um impeditivo formal para avançar o projeto, né? Invariavelmente, quando os projetos estão aprovados em primeira votação lá no plenário, porque desceram ou por Congresso ou pelo trâmite normal, projetos aprovados em primeira e que precisam de audiência, a equipe de plenário já remete suas comissões e as comissões vão tentando fazer essas audiências junto dos presidentes. Mas exatamente. E o que acontece? Isso é lógico, né? É um papel do vereador correr atrás também de que a audiência seja realizada. Mas a gente vai, na parte administrativa, no que nos compete, a gente tenta ajudar com isso. Então, a gente sabe que vai ter um acordo, e aí o Breno já fala assim, ó, tá vendo essa pauta que tá aí do plenário? Provavelmente isso aí vai ser um acordo de votação. Já vai tentando fazer as audiências do que tá aí, mesmo sem ninguém pedir. Então a gente já conversa com o presidente, porque a gente não pode fazer audiência direto, né? Acho que já houve um tempo que a gente conseguia agendar, só submetia ao presidente, ele concordava e fazia. Hoje você tem que pedir para o presidente, porque é o presidente que chama o evento. É o presidente da comissão, né? Então a gente vai lá, já corre atrás do presidente, tanto que o que estava pautado a gente fez, né, João? Vocês fizeram uma audiência na Comissão de Saúde na semana passada, uma porrada de projetos. Só que no último acordo de votação, que passaram 70 e poucos projetos, uns 15 pelo menos entraram em pé de pauta. Então pé de pauta você não tem como prever. Então a gente tem uma audiência marcada lá na comissão, nem sei qual que é, o João está fazendo, é de administração pública. Eles vão fazer uma audiência massiva de novo na quarta, para viabilizar, porque tem previsão de um acordo de votação na quarta-feira. A última reunião de líderes estavam tentando construir isso. Então essa audiência de quarta vai deixar quase tudo em condição de votos. Porque uma foi feita na semana passada, uma vai ser feita na quarta. Só que tudo que entrou em pé de pauta, essa audiência que ele vai fazer na quarta vai ser a primeira. Então quem entrou em pé de pauta não tinha feito audiência antes, não vai conseguir ter projeto aprovado por essa questão regimental pontual. Exato, exato. Exato. Então, a agenda é um problema, né? Porque, é o que eu falei, antigamente, eu já fui secretário de comissão de finanças, que faz bastante audiência pública de matéria de orçamento e tributário. Era muito comum a gente separar um dia da semana para fazer audiências e fazer semana sim, semana não, ou toda semana audiências de projetos regularmente. Então o presidente já sabia que ia ter uma lista, ele esperava e recebia. Mas às vezes varia conforme a legislatura, varia conforme a presidência. Tem vereador que só quer fazer a audiência junto ali, conjugada com a reunião da comissão anteriormente. Então nem sempre isso é rápido, né? E inclusive a gente tem muito gargalo disso, né? Porque tem comissão que para emitir o parecer quer fazer audiência, a gente tem uma fila de audiências e você vai dar determinação de que quem constrói a pauta é o presidente. Então você pode ter lá 80 projetos aguardando uma audiência pública, você pode fazer audiência com 20 projetos, mas tem presidente que fala, não, eu quero garantir que tenha tempo para debater tudo, só vou fazer de 5 em 5. Então até você pegar esses 80 projetos que estão represados e fazendo de 5 em 5, às vezes você vai um semestre, sabe? Exato. E às vezes a audiência pública vira um grande gargalo. Então acho que uma ferramenta que parece boba, mas que a assessoria ganha muita eficiência na tramitação do projeto, porque a gente como técnico tem limitação objetiva para isso, é construir acordo para a realização de audiência desses projetos. Porque a gente está lá, a gente faz listas constantes do que está precisando de audiência e manda para os presidentes, mas a gente não decide como fazer. Essa construção é política. Então, vocês na outra ponta, né, na assessoria do vereador, entre vereadores, eles falando com um com o outro, com quem seja presidente de comissão, tentando promover esse evento, é muito mais fácil, que aí vem o gatilho para a gente toma todas as providências administrativas para isso, né? E às vezes depende do momento político, né? Depende. Às vezes o vereador ele não quer fazer naquele momento a audiência pública porque não interessa fazer naquele momento mesmo, para ele mobilizar mais pessoas para debater aquilo. Exato. Às vezes não, já está no momento. Aquela questão do feeling político. Exato. Tem infinitas razões para fazer e para não fazer, né? A gente pensa de fazer porque a gente está acostumado com essa lógica dos requisitos formais a serem atendidos. Mas você tem desde o vereador que sabe que geralmente a aprovação de projetos é moeda de troca para aprovar outros projetos, e você não conseguir não aprovar nada, é você dificultar que tenha uma contrapartida de aprovação. Então você pode tentar impedir que o projeto de todo mundo seja aprovado para ninguém ficar contente, para ninguém votar o projeto, sei lá, do executivo, por exemplo.
É uma ferramenta possível. Entendeu? Então, por isso que eu falo que o grande debate do processo legislativo é essa questão de promoção e de obstrução. Porque, no fim das contas, você tem 1000 ferramentas e tudo acaba caindo para esse lado. Então, às vezes, não é nem, tem essas questões de conveniência de agenda, né? De, mas só querem fazer a audiência pública junto com a reunião ordinária. Tem disso? Tem. Mas muitas vezes é bastante consciente. Muitas vezes você tem um boicote à audiência pública porque não tem interesse de que o pessoal consiga levar isso para frente, não. É uma forma de obstruir. Se eu obstruir tudo isso aí, eu consigo obstruir alguma coisa pontual. É um jogo de xadrez, né? Você, às vezes, obstruindo uma coisa, você obstrui outra. E aí você vai utilizando dessas ferramentas aí no dia a dia. Assim como tem vereador que tem um projeto, mas ele sabe que o projeto dele é sensível, que o projeto dele é polêmico, ele quer demonstrar que o projeto dele tem um grande apoio, um grande apelo de população para aprovar aquilo. Se ele coloca aquilo no meio de uma audiência com um monte de projeto, ele só atende o requisito, está em condição de voto, mas ele não vota. Se ele atrasa, não faz audiência, mas faz um mega evento, né, faz da audiência dele um Rock in Rio ali, ó, às vezes aquilo consegue influenciar os outros vereadores, falam, não, realmente, ó, isso aí é meritório. Então ele consegue convencer e construir um acordo de votação usando a própria ferramenta como palanque ali para aquela política pública, né? Então tem 1000 razões para fazer e para não fazer a audiência, mas acho que é nesse ponto que é fundamental a assessoria estar ciente dessas decorrências das necessidades desses status aí, né, de tramitação. Tem mais alguma questão aí, gente, que vocês acham que vale a pena debater? Não? Bom, minha parte acho que era isso, né? A gente fica à disposição aí para o que vocês quiserem conversar, perguntar, mas resumidamente acho que era a nossa contribuição aí sobre instrução. Exato, não é para sempre. Alguns de vocês eu já conheço, né? Então o João também, que a gente conhece vocês do dia a dia, principalmente o pessoal que trabalha com gabinete, né? Mas aí precisando de qualquer coisa. O João está na Secretaria das Comissões do Processo Legislativo, SGP 12, segundo andar, sala 213A. Eu sou só E a minha sala é a sala 210, do outro lado do corredor, também no segundo andar. Sintam-se à vontade para procurar a gente com qualquer coisa. Desde tramitação de projetos específicos que vocês estejam trabalhando, até com questões em abstrato aí sobre o processo legislativo. Você passa lá, toma um café, vamos bater um papo. O que vocês quiserem, a gente fica à disposição. Você ia falar estratégia política. Não, estratégia política não, a gente se enrola fazendo isso. Até porque quem manja das estratégias políticas são eles, né? São vocês, né? A gente só conhece os meandros da burocracia. E a gente fica à disposição de vocês para isso. Tá? Então, valeu pela atenção aí, pessoal. Obrigado, gente. Matheus.